Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 291. Vendedor e tabelião em 1. Alta probabilidade de aparecer, Klein controlou o mundo e o fez rir profundamente. Sim, eu realmente não tenho a fórmula da poção para abençoado pelo vento, nem terei os meios para obtê-la tão cedo. No entanto, eu tenho uma fórmula incompleta para uma poção de sequência 4. Mesmo que esteja incompleta, acho que você deve saber muito bem o seu valor. Ela pode ser trocada por pelo menos 10.000 libras de ouro e, na maioria das vezes, você nem consegue comprá-la com dinheiro que vale várias vezes isso. Este é um passo crucial que levará à mudança qualitativa de um ser humano. Então, você está interessado? O fluido espinhal de uma pantera negra com padrões escuros vale entre 500 e 700 libras e os cristais da fonte dos elfos estão entre 300 e 400 libras. Acredito que você ainda precisará preparar 9.000 libras adicionais em dinheiro ou um item de igual valor. Klein havia especulado há muito tempo que a sequência do caminho da sequência do Sol, sem sombra, poderia ser trocada pela mesma sequência dos caminhos do marinheiro e do leitor, e essa conjectura foi indiretamente confirmada pelo pedido do Sr. Ai nas informações fornecidas no diário de Roselle. Suspeitou-se até mesmo que se estendia aos caminhos do suplicante de segredos e da sequência do espectador. Portanto, ele acreditava que a fórmula incompleta do sem sombra era uma tentação irresistível para o enforcado que era do caminho do marinheiro. Não importa se você não tem algo no valor de 9.000 libras por enquanto, você pode pagar em prestações com o senhor louco como testemunha, Klein acrescentou silenciosamente. Atualmente, ele estava sem o fluido espinhal de uma pantera negra com padrões escuros, então não se importava em deixar o enforcado dever no crédito. De qualquer forma, ele não precisava se preocupar com a possibilidade dele fugir. Bem, também existem riscos latentes. Eu estaria em grande desvantagem se o senhor enforcado morresse repentinamente, com um negócio tão caro em mãos. Klein não pôde deixar de se sentir um pouco apreensivo. A fórmula incompleta de uma poção de sequência 4? Uma fórmula incompleta que leva ao caminho de um semideus? Isso é algo que você não pode nem comprar com dinheiro. Os olhos de Audrey brilharam. Ela não pôde deixar de esconder sua curiosidade quando perguntou antes que o enforcado pudesse falar. Senhor Mundo, posso perguntar a qual caminho da sequência 4 a fórmula se refere? Se não for conveniente me contar, finja que nunca perguntei. Na verdade, o Senhor Mundo tem uma fórmula de poção de sequência 4. Mesmo que esteja incompleta, ainda é muito chocante. Não é à toa que o Senhor Louco o puxou para o clube de tarô. Ele não é um simples Beyonder. Bem, a missão de teste de Chiu e For chegou ao fim. O Senhor Louco não mencionou se as deixará entrar. Bem, ele deve ter outras considerações, e talvez precise de mais tempo para observá-las. Eu não deveria tomar a iniciativa de perguntar, pois pareceria indelicado. Muitos pensamentos passaram pela cabeça de Audrey naquele momento. A pergunta da senhorita Justiça era exatamente o que Klein queria. Ele fez o mundo responder com uma voz rouca. Eu estava planejando dizer isso de qualquer maneira. É a fórmula da poção para a sequência 4 do Caminho do Sol, sem sombra. O Caminho do Sol. Derek imediatamente olhou para o Senhor Mundo, que estava sentado na outra ponta da longa mesa de bronze, seus olhos cheios de súbito desejo. No entanto, manteve seu silêncio porque sabia que ainda estava longe do limiar de um semideus. Tinha que gastar seus recursos limitados para se fortalecer primeiro. Preocupar-se apenas com o futuro próximo era a maneira como a cidade de Prata operava. Isso porque, para seus moradores, pode não haver futuro a qualquer momento. Sem sombra, Audrey acenou com a cabeça graciosamente, então disse alegremente, obrigada por sua resposta, Senhor Mundo. Ela sentiu como se tivesse aprendido algo importante novamente. Sem sombra, Alger murmurou lentamente antes de responder calmamente, sinto muito. Não preciso dela. Não há necessidade dela. Klein ficou surpreso. Isso era completamente diferente do roteiro que ele havia imaginado. Em seu choque, ele indiretamente fez o mundo parar, parecendo incrédulo. Demorou alguns segundos antes que ele dissesse, você pode primeiro dever uma parte. Com o senhor Louco como testemunha, acredito que você definitivamente compensará o resto. Não, eu realmente não preciso dela. Alger balançou a cabeça. Não há necessidade dela. Ele realmente não precisa. Ele está confiante de que ganharia o favor da Igreja do Senhor das Tempestades e receberia a poção correspondente diretamente?
Ou ele realmente tem a fórmula da poção sequência 4 para o caminho do marinheiro? O nome era Sepultador Cataclísmico? Klein rapidamente pensou em duas possibilidades. O que devo fazer? Não me diga que devo trocar as fórmulas da bruxa ou demonia do prazer com ele. Klein silenciosamente zombou de si mesmo, deliberadamente deixando o mundo em silêncio por alguns segundos antes de dizer outras fórmulas de poções ou alguns segredos que eu conheço, tais como segredos das sequências de alto nível. Alger mudou um pouco sua postura sentado enquanto deliberava antes de responder. Eu pessoalmente conheço alguns segredos das sequências de alto nível. Como você vai garantir que não haja sobreposição? Como você vai garantir que os segredos que você vai me contar são iguais em valor ao fluido espinhal da Pantera Negra com padrões escuros e aos cristais de medula da Fonte dos Elfos? Cada um de nós dura seus segredos ao Senhor Louco e deixará ele decidir se há alguma sobreposição e determinar seus valores. Senhor Louco, tudo bem? Klein manipulou o mundo e se fez essa pergunta. Então, disse com uma atitude arrogante, claro. Alger assentiu lentamente. Não tenho problemas com isso. Vamos começar. Eu realmente quero saber o segredo das sequências de alto nível. Mas ultimamente não tenho tido dinheiro extra para comprá-las. Audrey olhou com inveja para o mundo e o enforcado enquanto cada um deles conjurava um pedaço de pergaminho de pele de cabra. Nunca tendo se preocupado com dinheiro desde jovem, ela finalmente experimentou o gosto da pobreza. Muito em breve, Klein recebeu o conteúdo escrito pelos dois membros. Sem dúvida, primeiro olhou para o pergaminho de pele de cabra de um enforcado e descobriu que o conteúdo era simples. Havia apenas uma frase. A sequência de nível máximo esconde o caminho para a divindade. Ufa! Ótimo! Caso contrário, haveria necessidade de usar outras informações para troca. Klein examinou cuidadosamente o pergaminho de pele de cabra do mundo antes de rir baixinho. Não se sobrepõe. Para a maioria dos Beyonders, os segredos que o Senhor Mundo está fornecendo não têm valor, mas aos olhos dos outros, é extremamente importante. Isso não pode ser medido com dinheiro. Ao ouvir essa conclusão, Alger imediatamente caiu em um dilema. Para ele, obter 2 ingredientes de Beyonder ao mesmo tempo não era um fardo pequeno. Ele tinha que vender muitos itens valiosos para trocá-los. Pagar tal preço para ouvir um segredo que pode não ser muito útil para ele? Alger considerou por quase 20 segundos antes de dizer, Senhor Louco, você pode fornecer mais dicas? Ainda não posso tomar uma decisão. Não consegue tomar uma decisão. O canto da boca de Klein moveu-se ligeiramente. Ele sabia que as palavras que havia dito para manter sua imagem tiveram o efeito oposto e foram ineficazes. Ele hesitou por um momento e depois sorriu. O conteúdo que ele descreve é um detalhe complementar do segredo que você conhece. Detalhe complementar? Um detalhe complementar para o caminho para a divindade? Alger não hesitou mais. Ele virou a cabeça para olhar para o mundo e disse com uma voz concisa e firme, fechado. Então, imediatamente acrescentou, vou ajudá-lo a comprar o fluido espinhal de uma pantera negra com padrões escuros e os cristais de medula da Fonte dos Elfos dentro de uma semana. Claro, a premissa é que eles aparecerão no encontro dos piratas. Embora a probabilidade seja muito alta, ainda temos que acreditar que tudo pode acontecer. Se isso acontecer, posso ter que adiar para a próxima semana ou até para o próximo mês. Mas não se preocupe, vou cumprir minha promessa. Sem problemas. Com o Senhor Louco como testemunha, não há necessidade de me preocupar, o mundo respondeu com voz rouca. Depois de confirmarem a transação, Klein conjurou um pergaminho de pele de cabra na frente do enforcado. Alger abaixou a cabeça ansiosamente, lendo cada palavra vorazmente. Existe uma sequência 0 acima da sequência 1, e a sequência 0 é a sequência de um Deus verdadeiro. Elas também podem ser alcançadas por meio das poções e rituais correspondentes. Sequência 0? A sequência do verdadeiro Deus. Alger ficou surpreso e chocado a princípio, mas logo se sentiu aliviado, e então murmurou para si mesmo, encantado, entendo. Eu entendo o que isso significa. Ele inalou silenciosamente e recostou-se na cadeira como se nada tivesse acontecido. Esse segredo deve ser surpreendente. O senhor enforcado até perdeu a compostura. Audrey desviou o olhar com uma expressão de saudade e disse ao Sol que estava diagonalmente oposto a ela, Senhor Sol, eu me lembro de você mencionar que a Cidade de Prata tem as fórmulas de poções sequência 9, 8 e 7 do Caminho do Dragão? Sim.
Derek assentiu honestamente. A fórmula da poção da sequência 7 é na lista de Psique 1. Se eu quiser obtê-la, qual é o preço que preciso pagar? Audrey perguntou de maneira reservada. A fórmula da poção da sequência 7 do Caminho do Sol, respondeu Derek sem qualquer hesitação. Audrey assentiu gentilmente e disse, farei o possível para obtê-la. Chiu e Forbes mencionaram antes que há um caminho Beyonder do Sol na reunião do Sr. A. Ele tem pelo menos a sequência 7 e é adepto da purificação e exorcismo. Assim que todos os eventos recentes se acalmarem, posso tentar obtê-la dele. Além disso, devo participar de mais reuniões no prédio educacional abandonado naquele hospital. Eu deveria tentar entrar em contato com os membros dos alquimistas da psicologia. Um dos dois caminhos definitivamente levará a algo. Pensamentos passaram pela mente de Audrey, mas de repente ela percebeu que não conseguiria obtê-la, mesmo que descobrisse pistas para a fórmula. Isso porque ela passaria por uma crise financeira nos próximos meses e mal conseguia se segurar. O preço de uma fórmula de sequência 7 é de cerca de 800 libras, então, se eu economizar, devo ser capaz de obtê-la. Já é outubro, é quase ano novo. Serei uma adulta então e terei liberdade para lidar com muito mais do meu dinheiro. Ou devo usar o conhecimento que aprendi com o Sr. Louco para negociar? Eu me pergunto que atitude ele tem em relação a esse tipo de comportamento. Os pensamentos de Audrey gradualmente se dispersaram. Ela decidiu esperar até que houvesse esperança para a fórmula antes de perguntar ao Sr. Louco. O segmento de transação chegou ao fim. Klein originalmente queria usar seu conhecimento para trocar por um item místico sem muitos efeitos negativos, mas depois de sentir o quão liso o enforcado era, sabia que a outra parte pagaria um alto preço por esses dois ingredientes de Beyonder. Era improvável que ele tivesse algum ativo extra, então ele só poderia desistir por arrependimento. Assim que o segmento de troca gratuita começou, Alger tomou a iniciativa de mencionar: o navio e a tripulação do contra-almirante Furacão, Quilambos, foram subjugados, dando origem a um novo almirante pirata. Lord of Mysteries, capítulo 292. Troca de notícias. Audrey se interessou pelo almirante pirata e perguntou: qual é o nome dele? Qual é o título atual dele? Não houve nenhuma notícia relacionada em Backlund. Alger assentiu lentamente. Ela é uma dama e foi uma pirata famosa no passado. Você deveria ter ouvido falar da garota da peste, Tracy, certo? Não, eu não sei muito sobre essas coisas. Audrey balançou a cabeça honestamente. Eu também, sentado na ponta da mesa, Klein acrescentou interiormente. Alger ficou em silêncio por 2 segundos, e sem perder tempo explicando, disse, em resumo, ela subjugou a tripulação de Quilambos no mês passado. Ela provou com ação real que tinha força de um almirante pirata. Ela mudou o nome do navio de Quilambos para Morte Negra e se autodenomina Contra-Almirante da Peste. No passado, ela agia de forma independente e era especializada em maldições, chamas negras e gelo. Seus inimigos sempre sofriam de doenças repentinas de vários tipos. No momento, ninguém sabe a que caminho ela pertence, mas eles têm certeza de que ela está na sequência 5. Audrey ouviu com prazer. Piscou os olhos e perguntou com curiosidade: Senhor enforcado, você pode apresentar os 4 reis piratas e os outros 6 almirantes piratas em detalhes? Só ouvi falar de seus nomes e títulos, mas não sei com quais poderes Beyonder eles estão equipados. Alger olhou em volta e viu que tanto o sol quanto o mundo mostravam sinais de atenção. Ele acenou com a cabeça levemente e disse: isso não seria um problema. O rei pirata mais forte é o rei dos 5 mares, Nast. Ele afirma ser um descendente do Império Solomon da 4ª época. Ele não é apenas um Beyonder de alta sequência, mas também possui o terrível navio fantasma Imperador Sombrio, uma relíquia do Império. Ele é perito em usar ordem. Ele pode puxar seu inimigo para o combate, em um domínio em que ele é o melhor, e criar efeitos fascinantes. Ele também é o pirata mais velho do mundo. Há rumores de que ele tem mais de 100 anos e está ativo nos 5 mares desde a Era Roselle. Ninguém sabe exatamente quantos anos ele tem. Claro, em comparação com os outros reis piratas, há muita informação sobre ele. Quanto à Dona do Amanhecer tudo o que sabemos é que ela é uma mulher bonita. Ela já foi uma bruxa e agora é uma semideusa. Ela chama a si mesma de Rainha Misteriosa. Depois de apresentar os 4 reis, Alger mudou o assunto para os 6 almirantes piratas restantes. O dono do Tulipa Negra, Ludwell,
já foi subordinado do Rei dos Cinco Mares. Mais tarde, tornou-se independente e autodenomina-se Almirante Infernal. Há rumores de que ele estabeleceu certas conexões com o Episcopado Luminoso. Ele é um médium poderoso e pode controlar todos os tipos de criaturas no mundo espiritual. Ele é assustador e estranho. Há rumores de que possui um anel que a morte deixou para trás desde a Era Antiga. A Almirante das Estrelas, Catleia, já foi uma seguidora da Rainha Misteriosa, mas há muito tempo elas se afastaram. A razão para isso, de acordo com os rumores, é porque ela se juntou a uma organização secreta particular, irritando a Rainha Misteriosa. E de acordo com as informações que conheço, esta organização secreta é a Ordem Ascética de Moisés. A Ordem Ascética de Moisés. O caminho do espreitador de mistérios. O sábio oculto, Klein de repente pensou na perda de controle do velho Neo e no deus maligno que sussurraria tentações nos ouvidos dos Beyonders de sequência baixa do mesmo caminho. Esta foi a primeira vez que ele aprendeu notícias sobre a Ordem Ascética de Moisés através da realidade, em vez de livros. Então, Alger apresentou o Almirante de Sangue, Senor, que era suspeito de ser não humano, o contra-almirante uivo do Mar Profundo, Constantine, que possuía uma linhagem que era parcialmente de monstros marinhos, contra-almirante Iceberg, Edwina Edwards, e contra-almirante Crepúsculo, Bulator Yuan. Muito obrigado por compartilhar. Estou começando a sentir saudades do mar, disse Audrey, cheia de saudade. Não sei quando poderei viajar de verdade. Não, senhorita Justiça, absolutamente não é tão bom quanto você imagina. Do meu ponto de vista, é um amálgama de sangue, caos, assassinato, desejo e horror. Alger calmamente apagou seu entusiasmo. Audrey assentiu e trocou de assunto. Houve 11 assassinatos em série em Backlund recentemente, mas um deles provou ser uma farsa. Os assassinatos em série são contra mulheres que eram meninas de rua, mas agora estão trabalhando em profissões normais. O assassino abre seus estômagos e remove todos os seus órgãos internos. Isso soa como algo a ver com adoração ao diabo. Foi feito por alguém da seita santificadora de sangue? Alger imediatamente deu um palpite. Não sei. O assassino ainda não foi encontrado. Audrey ansiava por se tornar uma detetive, trazendo Suzy junto e capturando aquele assassino amaldiçoado. Neste momento, Derek deixou escapar em transe. Eu sei sobre esses rituais. Ele sabe? Isso mesmo. Antes do cataclismo, especialmente durante a Segunda Época, os diabos eram ativos no mundo real onde viviam na Terra. Eles eram objeto de ódio de gigantes e dragões. É normal que a Cidade de Prata tenha registros relevantes. Sua história não foi adulterada, nem houve lacunas ao longo das gerações. Klein olhou pensativo para o sol, esperando que ele dissesse mais. Você sabe sobre isso? Audrey perguntou com alegria. Derek assentiu. É mencionado em nossos estudos do diabo. É bastante antigo. Os diabos usam isso como um ritual para complementar seu avanço, normalmente usado ao avançar da sequência 6 para a sequência 5. Não é uma cerimônia para agradar ao diabo, mas uma cerimônia para ajudar os diabos a avançar? Audrey perguntou surpresa. Derek respondeu muito sério, isso mesmo. A sequência 6 do caminho do abismo é chamada de diabo. Esta é também a origem do nome dessa raça. O caminho do abismo? Antes do cataclismo, o caminho do diabo era chamado de caminho do abismo, e diabo é apenas o nome da sequência 6. Poderia. Sequência 0 ser o abismo? Mais uma vez, Klein descobriu o valor do sol. Muito conhecimento e mistérios se perderam no rio da história, mas a Cidade de Prata ainda os possuía. É mesmo, Audrey assentiu indiscernivelmente. Senhor Sol, você está ciente dos detalhes reais do ritual? Derek assentiu e disse, o requisito mínimo é 13 e o mais alto é 49. Quanto mais completo o ritual, maior a chance de avanço. Entre 2 assassinatos, deve haver um mínimo de 3 dias. Caso contrário, seria fácil perder o controle, mas o intervalo também não ultrapassará 9 dias. Isso fará com que o ritual seja reiniciado. Toda vez que ocorre um assassinato e após cada ritual parcial, o diabo comerá os órgãos da vítima. Deste ponto em diante, ele estará em um estado violento e sanguinário, desejando ferir os outros até que esse desejo seja satisfeito mais uma vez. Isso é realmente assustador, Audrey suspirou do fundo de seu coração, sentindo que ela não poderia nem imaginar isso.
Klein sentou-se na espessa névoa cinza, ouvindo e lembrando em silêncio. Após discutir o caso do assassino em série, Audrey olhou para Alger e organizou suas palavras. Senhor enforcado, há algo que tenho pensado. Participei de várias reuniões de Beyonders e descobri que muito poucas pessoas vendem fórmulas de poções. Mesmo que haja, seria muito difícil ocorrer uma transação. Por que é assim? Alger riu e disse, isso porque uma fórmula de poção é fácil de falsificar, e as reuniões de Beyonder são relativamente ocultas e não muito vinculativas. Portanto, ninguém se atreve a arriscar suas vidas. Você vai preparar 2 conjuntos de ingredientes de Beyonder e realizar um experimento em animais primeiro? Esse preço é muito alto. Audrey de repente se sentiu um pouco culpada. Além disso, esse não é o único custo extra. Os animais podem perder o controle mais facilmente do que os humanos depois de tomar poções. Você tem que contratar alguns Beyonders para protegê-lo e evitar que você morra durante seus experimentos. Portanto, para a maioria dos Beyonders, mesmo que apareça uma fórmula, eles não ousariam comprá-la, acrescentou Alger. Audrey se sentiu ainda mais culpada. Alger não percebeu sua reação e continuou. Por causa disso, a menos que o anfitrião ou um membro da reunião tenha a capacidade de avaliar a autenticidade da fórmula da poção e já tenha conquistado a confiança da maioria dos membros, é difícil para uma fórmula ser vendida. Bem, o velho senhor Olho da Sabedoria pode. O senhor é um pastor, então ele deveria ser capaz de... Klein recostou-se na cadeira e murmurou algo para si mesmo em silêncio. Um pensamento passou pela mente de Audrey quando ela perguntou, e um juramento? Honorável senhorita, esta é uma reunião clandestina. Você acha que é adequado fazer um juramento em nome de um dos 7 deuses ortodoxos? Isso não é algo que possa ser resolvido com um juramento. Um ritual correspondente é necessário. Alger riu. Quanto a outros deuses malignos ou diabos e existências misteriosas como o sábio oculto e o verdadeiro Criador, a menos que você seja seu crente, quem ousaria fazer um juramento em seu nome? Eles não estariam desejando a morte para si mesmos? Nesse ponto, ele suspirou. Além disso, sem que eles conheçam o método de atuação, as poções levam facilmente a uma perda de controle, transformando facilmente as pessoas em monstros. Além disso, os ingredientes correspondentes são difíceis de obter e bastante caros. Portanto, enquanto as 7 igrejas não permitirem que tais ofícios sejam oficialmente reconhecidos, não há necessidade de controlar deliberadamente a disseminação de fórmulas de poções em larga escala, muito menos falar sobre avanço. Então é assim, Audrey murmurou para si mesma, limpando uma grande questão em sua mente. Não é de admirar, Klein de repente percebeu. 7 deuses ortodoxos? Derek realmente queria perguntar quais eram os 7, mas acabou se contendo. Ele pensou por um momento e disse, a Cidade de Prata recentemente organizou uma expedição para explorar as profundezas da escuridão e encontrou um templo semi-destruído. A estátua que é venerada no interior era um homem nu pregado de cabeça para baixo em uma cruz. Também havia muitas manchas de sangue em sua superfície. Você sabe que Deus é esse? Este é o verdadeiro Criador. A terra abandonada dos deuses, na verdade, tem um templo do verdadeiro Criador. A julgar pelo que o Sol disse, o verdadeiro Criador não deveria existir antes do cataclismo, caso contrário, seria impossível para a Cidade de Prata não reconhecê-lo. Klein usou sua habilidade de palhaço para controlar sua expressão para evitar que o choque aparecesse em seu rosto. A justiça, o enforcado e o mundo trocaram olhares, balançaram a cabeça e disseram em uníssono, não sabemos. Assim que terminaram de falar, eles ouviram o senhor louco na névoa cinza dizer em voz profunda, esse é o Criador caído. Lord of Mysteries, capítulo 293. A preocupação de Derek. O Criador caído. Derek franziu a testa imediatamente. Os moradores da Cidade de Prata sempre acreditaram no Deus onipotente e onisciente, o Senhor que tudo criou. Portanto, quando ouviu um nome semelhante com a palavra caído junto, não pôde deixar de rejeitar instintivamente e se sentir desconfortável com a noção. Criador caído. É assim que o senhor louco se dirige ao verdadeiro Criador. Então essa é a imagem desse Deus maligno. Mas por que sua estátua e templo apareceriam dentro dos limites de exploração da Cidade de Prata? Suspeita-se que esse lugar seja a terra abandonada dos deuses. Ou talvez, antes de ser abandonada pelos deuses, já houvesse a fé do verdadeiro Criador.
Poderia a residência sagrada de que a Ordem Aurora sempre fala ser a terra abandonada dos deuses? Muitos pensamentos vieram a Alger, mas ele não conseguiu fazer um julgamento preciso porque a história antes do cataclisma muito evoluiu para mitos e lendas. Não poderia simplesmente ser descrita como informação envolta em névoa. Ele pensou por 2 segundos e disse deliberadamente: temos outro nome para o Criador caído. É o verdadeiro Criador. A facção que acredita nele está no controle de caminhos de Beyonder, como o suplicante de segredos, ouvinte e a seta das sombras. A sequência subsequente inclui o pastor que você mencionou antes. Pastor. O silencioso Derek sentou-se ereto, seus olhos cheios de horror. Ele não estava familiarizado com os caminhos de Beyonder aos quais o enforcado havia se referido, além de algumas das sequências descritas com palavras semelhantes na Cidade de Prata. Por exemplo, sussurro e escuta. Então aquela estátua estranha e maligna representa o caminho do suplicante de segredos. Anciã Lovia já é uma pastora. Ela tem agido cada vez mais estranhamente. Derek de repente começou a se preocupar com a recém-avançada anciã do Conselho de 6 membros e a segurança da Cidade de Prata. No passado, quando exploraram as áreas circundantes, a Cidade de Prata encontrou algumas cidades que foram completamente destruídas. Naqueles lugares, apenas alguns pedaços de entulho haviam sido esculpidos com palavras que comprovavam a existência de tal civilização. Essas palavras eram todas variações de dragônico, jotun e élfico e a maioria delas descrevia repetidamente um tipo de existência. Essa existência foi chamada Deus do Mal. Os residentes da Cidade de Prata que estavam envolvidos na expedição estavam adivinhando que essas cidades foram destruídas por deuses malignos. Então, depois de descobrir que o caminho da anciã Lovia provavelmente era controlado por um deus maligno, como Derek poderia não ficar chocado, preocupado e apavorado? Ele voltou ao seu estado taciturno, decepcionando Audrey, que esperava ouvir mais histórias sobre a Cidade de Prata. Depois de tantas reuniões, depois de comprar a inteligência da raça do dragão, seu interesse pela Cidade de Prata cresceu ainda mais. A reação dele é um pouco diferente do que eu esperava. Alger observou calmamente por um tempo, mas não conseguiu ganhar nada com isso. Por um momento, não conseguiu encontrar um ponto de entrada na conversa. E se ele pedisse diretamente, suspeitava que o Sol solicitasse um pagamento, o que não era uma tarefa fácil para ele, pois estava sobrecarregado com a dívida de 2 ingredientes de Beyonder. Foi nesse momento que eles ouviram simultaneamente o som de batidas suaves na mesa. Klein escondeu seu cansaço com a espessa névoa cinza e disse com uma risada: vamos encerrar a reunião de hoje aqui. Sua vontade é a nossa vontade. Audrey imediatamente se levantou e fez uma reverência com sua saia ilusória. O enforcado, o sol e o mundo responderam sucessivamente com palavras semelhantes. Klein acenou com a mão e cortou a conexão, observando silenciosamente as sombras borradas da senhorita Justiça e as outras desaparecerem no ar. Então, ele fez seu surfo, o mundo, desaparecer. Então, pegou o pequeno distintivo que obteve de Lanevus e o estudou. Você pode entrar se tiver este item. Klein leu a frase no verso do crachá, mas percebeu que não havia sofrido nenhuma alteração. Ele pensou por um momento e cuidadosamente injetou espiritualidade nele. Uma camada de luz fraca floresceu e rapidamente se condensou em um feixe de luz, saindo da névoa cinza. No entanto, foi repelido pela névoa cinza sem fim. O feixe de luz de repente se dispersou, transformando-se em um pedaço de pergaminho ilusório de pele de cabra do tamanho da palma da mão. Nele estava escrito no antigo Feisak: 4 de janeiro de 1350, 20 horas no Vale de Babur. Um simples dispositivo de comunicação no campo do misticismo? Ele envia mensagens, solicita sincronização e obtém o último horário e local do encontro. Klein relembrou a cena que acabará de presenciar e fez um julgamento preliminar sobre o uso do distintivo. 1350, ano que vem. O Vale Babur fica na área antes do rio Tussok entrar em Baklund. A hora é precisa, mas o local é vago. É um vale com quase 100 quilômetros de comprimento. Talvez este distintivo possa ser usado como uma ferramenta de localização quando se chega lá. Klein revirou o distintivo várias vezes, com interesse, tentando descobrir os símbolos, encantamentos e características correspondentes, para ver se ele mesmo poderia copiar um. Infelizmente, como não fazia mais parte dos falcões noturnos, seu conhecimento em misticismo ainda estava no mesmo nível de antes. Ele não teve oportunidades de se aprimorar ainda mais. Portanto, depois de estudá-lo por alguns minutos, ele só poderia desistir impotente.
Quanto à frase "você pode entrar se tiver este item", o plano de Klein era não considerá-la por enquanto. Se eu puder me tornar um sem-rosto até o final deste ano, então posso ir para lá disfarçado. Caso contrário, esqueça, Klein disse silenciosamente para si mesmo, então voltou sua atenção para a questão de avançar para mágico. A verdadeira raiz e essência do Treant da Névoa provavelmente está na mochila do Sol. Se minha sorte não for tão ruim, devo conseguir o fluido espinhal de uma pantera negra com padrões escuros esta semana. Sequência 7. Uma sequência média. Já posso ver e tocar. 1. Como um mágico deve agir? Enquanto pensava nisso, Klein começou a considerar questões específicas. Devido às suas experiências antes e depois de sua morte e ressurreição, ele compreendeu instantaneamente a verdadeira essência de palhaço. Portanto, neste mês mais ou menos, ele só precisava de uma atuação constante em sua vida diária para digeri-la gradualmente. Não precisou fazer mais resumos e ajustá-los de acordo com o feedback. Depois de matar Lanevus e obter sua vingança inicial, a poção palhaço foi completamente digerida no momento em que ele ria em meio às lágrimas. E se não era o mesmo processo no qual Klein digeriu pela primeira vez a poção vidente? Era considerado um caso especial, e agora ele deveria retornar a tal situação com a atuação do mágico. A verdadeira essência do mágico, passar o ilusório pelo genuíno? De acordo com o que Zaratul disse no Diário do Imperador, embora o foco principal deste caminho não seja o destino, uma parte dele ainda pertence a ele. Então, deve haver algo correspondente a isso? Por exemplo, pode parecer que o destino pode ser mudado até certo ponto, mas no final tudo acaba sendo uma ilusão. É apenas um truque de mágica que te engana. Klein esfregou as têmporas, depois envolveu-se em sua espiritualidade remanescente e desceu da névoa cinza. Burgo do Saint-Georges, em um apartamento de 2 quartos. Felizmente, preparei outro lugar como este. Caso contrário, eu nem saberia onde me esconder. Foz olhou para o espelho e removeu o cabelo caindo. Isso mesmo, Xiu respondeu fracamente, deitada na cama. Acabei de ler no jornal que Lanevus está morto, mas esse assunto envolve divindades, então não vai acabar tão cedo. Temos que nos esconder por um tempo. Não. É você quem vai se esconder, não eu. Sou uma médica íntegra, autora de um best-seller. For se olhou no espelho e começou a se maquiar. Xiu não pôde fornecer uma refutação enquanto lentamente se sentava e dizia, felizmente, eu era suficientemente inteligente e possuo uma rica experiência. Quando consegui alguém para fazer o relatório, não disse diretamente que envolvia a divindade do verdadeiro Criador. Eu apenas o descrevi como aparentemente muito perigoso e que o alvo havia experimentado grandes mudanças como se estivesse rezando para deuses do mal. Se não, eu nem ousaria ficar em Backlund. Estar envolvido em batalhas de alto nível com certeza é problemático e perigoso. Não quero mais assumir as missões da senhorita Audrey novamente. Sério? Force perguntou sem olhar para trás. Xiu ficou em silêncio por alguns segundos e disse, na verdade, não havia necessidade de mencionarmos a divindade. Já que a senhorita Audrey foi capaz de descobrir isso do lado dela, a igreja da deusa definitivamente seria capaz também. Eles provavelmente mataram o gigante, certo? Não tenho certeza, Foz respondeu sem medir as palavras. Xiu congelou, então soltou um suspiro longo e lento. Foz parou o que estava fazendo, virou a cabeça para olhar para ela e disse, esta missão foi basicamente concluída por você, então não vou dividir o pagamento com você. Há um total de 200 libras, então com as 70 libras que você economizou, mesmo se você deduzir as despesas, você deve estar perto de obter o primeiro ingrediente Beyonder para a poção xerife. Mas eu não conseguirei receber as 100 libras da polícia tão rapidamente. Xiu franziu os lábios. Isso não queria dizer que a polícia não estava disposta a dar o dinheiro da recompensa, mas que ela não poderia pegá-lo diretamente. Teria que passar pelo amigo que a ajudou a entregar as pistas, esse era o destinatário oficial da recompensa. Como acreditava que esse assunto definitivamente causaria um grande tumulto, ela não teve coragem de encontrar esse amigo tão cedo. Quanto a saber se aquele amigo iria usurpar a recompensa, ela estava bastante confiante. A outra parte já havia ajudado muitos caçadores de recompensas antes. Tudo bem receber uma comissão, mas se ele ousasse usurpasse diretamente todo o dinheiro da recompensa, já teria morrido em algum beco escuro e desconhecido. Mas, em última análise, pertencerá a você. Force parou por 2 segundos e perguntou seriamente,
Quando você coletar dinheiro suficiente, você entrará em contato com o mascarado e trabalhará para ele para que possa comprar os ingredientes correspondentes dele? Não, a menos que eu não consiga em nenhum outro lugar e que não haja esperança. Shio deu sua resposta. Em Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall, Audrey ainda estava relembrando a reunião de hoje quando de repente ela viu sua empregada pessoal, Anne, chegando com um pedaço de papel. Senhorita, aqui está o seu telegrama. Anne sorriu e disse, é da costa leste de Balon, Alfred. Audrey o recebeu alegremente e o leu com atenção. Querida irmã, a salamandra arco-íris que você pediu chegou ao Porto Pritz ontem à noite. Minhas ordens são para entregá-la em sua mansão nos subúrbios. Chegou ontem à noite? Então será entregue em minha mansão ainda hoje e no máximo amanhã. Audrey inclinou a cabeça para o lado e olhou para Suzy, que estava cuidando de seus lanches. Com um sorriso superficial, ela disse, Suzy, o presente que preparei para você está quase chegando. Uf! Suzy olhou confusa para sua dona. Lord of Mysteries, capítulo 294, Almirante das Estrelas. Riem. Riem. Klein circulou o gramado atrás da casa de Lepard algumas vezes na bicicleta que o inventor acabará de construir. Não é ruim, é como eu esperava, mas não há necessidade de fazer um sino. O ciclista não conseguirá liberar a mão ao se deparar com uma situação. Você pode combinar o sino com a alça. Isso o tornará mais simples e mais adequado para desenvolvimentos situacionais. A mão direita de Klein apertou o freio com força, reduzindo a velocidade até parar. Enquanto isso, ele colocou o sino em sua mão esquerda de volta ao seu local original. Lepard pensou por um momento. Sim, está certo. Eu estava simplesmente imitando o toque dos sinos das carruagens e esqueci que este é um meio de transporte totalmente novo. Nesse ponto, ele olhou para Klein, que descia da bicicleta com muita familiaridade, enquanto a colocava em um suporte. Você me dá a sensação de que já andou com um tipo de ferramenta de transporte semelhante antes e andava muito bem. Tenho certeza de que todas as outras bikes no mercado são muito defeituosas e muito diferentes da minha. Senhor, você tem tempo para aprender mais sobre sistemas de compartilhamento de bikes. Como um palhaço, eu deveria ser capaz de andar de monociclo, Klein silenciosamente satirizou antes de sorrir. Isso não tem nada a ver com experiência, a chave é excelente equilíbrio e exercício. Ele rapidamente mudou de assunto. Mas com base em sua introdução agora, o custo de produção é bastante alto e está em desacordo com o segmento de mercado do nosso produto. Você tem que elaborar um plano o mais rápido possível para reduzir o custo e entender que nobres, magnatas e outras pessoas das classes altas da sociedade definitivamente não escolherão andar de bicicleta. Seria vergonhoso, e o mesmo vale para a classe média com uma renda anual de 300 libras ou mais. Nosso público-alvo são escriturários, carteiros, os chamados aristocratas da classe trabalhadora e pessoas que ganham entre 70 e 300 libras por ano. Este é apenas um protótipo, sim, um termo inventado pelo imperador Roselle. É normal ter um custo alto. Se a industrialização posterior for bem-sucedida, acredito que não seria um problema baixá-la para 6 libras. Se conseguirmos encontrar um material substituto barato para a borracha natural, será ainda melhor. Esse é o componente mais caro. Lepard considerou esse problema por muito tempo ao responder. Infelizmente, ainda não foi encontrado petróleo bruto neste mundo. Será que existe mesmo ou não? O alcatrão de Rúria refinado pode ser um substituto neste aspecto? Não sei nada sobre isso, não sou um estudante desta profissão nem um erudito. Klein pensou por um momento e disse, se o custo puder ser mantido abaixo de 4 libras, ficaremos ricos. Quanto ao material barato usado para substituir a borracha natural, você pode ler o manuscrito de Roselle. Talvez ele tenha algumas ideias. Sim, Lepard disse antes de acrescentar de repente, falando nisso, acabei de lembrar que haverá uma exposição memorial do imperador Roselle no Museu Real na próxima semana. É organizado pela Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Há rumores de que haverá os projetos originais das invenções do imperador Roselle e todos os tipos de relíquias. Os projetos originais e todos os tipos de relíquias? O coração de Klein deu um salto e pressionou. Quando é exatamente? Eu estou muito interessado. Da próxima terça até a próxima sexta, todos os dias das 9 da manhã às 6 da tarde. Embora o imperador Roselle já tenha sido inimigo do reino, o fascínio de sua vida lendária não diminuiu por causa disso.
Vou tirar um tempinho da minha agenda para visitar a exposição. Klein pegou sua carteira volumosa e tirou 2 notas de 10 libras e 2 de 5 libras. Aqui está o segundo pagamento. Use-o para estudar como cortar custos e fazer o pedido mais perfeito no escritório de patentes. Se você não tem um advogado conhecido, posso apresentar um, e as últimas 20 libras serão dadas a você na próxima semana para encontrar novos investidores e concluir a industrialização do produto. Claro, também ajudarei você a entrar em contato com pessoas interessadas. Ele nunca pensou em monopolizar os lucros de uma bicicleta. Primeiro, não tinha dinheiro para a produção em massa e, segundo, acreditava que não tinha as conexões sociais necessárias para industrialização, promoção e vendas. Ele mal conseguia fazer isso sozinho ou contratar pessoas para fazer isso. Foi um trabalho árduo sem garantia de sucesso. Era até possível que ele tivesse prejuízo. Nesse caso, seria melhor trazer novos investidores com recursos e canais relevantes e deixar que os profissionais façam o trabalho profissional. Mais importante, teria então a oportunidade de sacar uma certa quantidade de ações antecipadamente, acumulando os recursos e o dinheiro que precisava para avançar para sem rosto. Ele queria evitar uma situação em que encontrasse os ingredientes, mas não tivesse dinheiro para comprá-los. Além disso, não tenho intenção de ser um magnata das bicicletas. Minha identidade é sensível. Eu deveria ficar longe de coisas que possam chamar a atenção da sociedade para mim antes de me tornar um sem rosto. Devo agir como um mágico, não como um empresário ou dono de uma fábrica. Klein suspirou em seu coração. Conheço vários advogados, Lepard murmurou e recebeu a segunda rodada de fundos de investimento. Por que você não vai ao banco e pede um empréstimo? Quando obtivermos a patente, tenho certeza de que um banco nos emprestará dinheiro, como o Banco de Baclund ou o Banco de Varvat. Não estamos apenas trazendo investidores, mas canais de recursos, conexões e habilidades. Você entende? Klein explicou com um sorriso. Ele então colocou o chapéu e disse, quando você solicitar uma patente, envie-me uma carta. Você sabe meu endereço. No Mar Sonne havia uma ilha com um vulcão extinto. Um a um, navios com mastros e velas se aproximaram da costa, lotando cais de tamanho razoável. O som dos piratas cantando, gritando, rindo, xingando e aplaudindo enchia o ar, transformando o lugar em um mar de folia. O enforcado, Alger Wilson, desceu do Vingador Azul e escalou um penhasco não muito longe e observou tudo isso em silêncio. Com exceção dos 4 reis e dos 7 almirantes piratas, o restante dos piratas só recebeu a notícia do evento há uma semana. A maioria deles não conseguirá chegar a tempo, pois isso impedirá que as marinhas dos diferentes países e os poderosos beyonders das várias igrejas lancem um ataque. Alger observou os piratas carregando baldes de cerveja sem prestar atenção neles. Ele sabia que o reino Loen já tinha uma nova geração de navios de guerra encouraçados, mas não estava preocupado em encontrar um aqui. Isso porque apenas 4 meses se passaram e a anunciada frota invencível ainda precisava de mais navios de guerra couraçados e diferentes tipos de navios de apoio, bem como tempo para treinar oficiais militares, marinheiros e artilheiros. Não havia como eles criarem uma força de combate antes de 1 ano. Mesmo enquanto os pensamentos de Alger se afastavam, os piratas nos navios e no cais de repente gritaram em alarme. Alguns correram para o fundo das ilhas, alguns apressadamente conduziram seus navios para longe do cais, como se estivessem fugindo de diabos e da peste. Em apenas alguns minutos, a cena movimentada de antes foi reduzida a uma bagunça desolada e silenciosa. Alger virou a cabeça para olhar o mar e viu um navio pintado de preto com uma enorme bandeira branca com uma caveira pendurada no mastro. O crânio era preto como breu e suas órbitas queimavam com uma chama azul fantasmagórica. Morte negra, Alger sussurrou. Ele entendeu por que os piratas fugiram. Onde quer que a contra-almirante Tracy passasse, ela deixaria um rastro de pessoas que adoeciam sem motivo. A Morte Negra se aproximou da costa lentamente quando uma figura vestindo uma camisa de linho branca e um casaco vermelho escuro apareceu na proa do navio. A figura era uma mulher bastante bonita e também exalava uma vibração heroica. Seu lindo cabelo preto estava preso no alto e ela tinha um lenço branco enrolado na cabeça. Ela usava calça bege e tinha uma estatura alta e esbelta, e não faltava elegância. O que mais chamou a atenção foram as sobrancelhas longas e retas da mulher e os olhos azuis penetrantes e brilhantes. Ao olhar em volta, seus olhos ocasionalmente perdiam o foco, fazendo-o parecer à deriva e excepcionalmente atraente. Um poeta errante que se misturou com os piratas chegou em algum momento à beira do penhasco. Ele começou a recitar.
Ela sempre será uma menina. Ela realmente traz doenças. Estou doente. Minha mente está cheia dela. Vários piratas que partiram se reuniram mais uma vez enquanto olhavam para a donzela Tracy, hipnotizados. Alger conteve seus sentimentos de desprezo enquanto olhava para os piratas e zombava interiormente. Verdadeiramente um bando de sujeitos sem futuro ou vontade. Tudo o que sabiam era esconder momentos atrás, mas agora, eles foram seduzidos por sua beleza. Embora a Almirante da Peste seja realmente muito bonita, não é na medida em que os fará agir dessa maneira. Oh! Um poder Beyonder relacionado à sedução. Enquanto sua mente girava, a Contra-Almirante da Peste, Tracy, deixou a Morte Negra e começou a caminhar para o Palácio Negro nas profundezas da ilha. Naquele momento, um enorme veleiro apareceu no mar. Sua bandeira mostrava um olho sem cílios com 10 estrelas ao seu redor. Almirante das Estrelas, Catleya, Alger assentiu gentilmente e murmurou em silêncio. Como a Morte Negra e os outros navios já estavam atracados no cais, o enorme navio não se aproximou da costa. Em vez disso, contornou o penhasco protegido e ancorou. Logo depois, o céu sombrio de repente se iluminou e pedaços de radiação estelar se espalharam, condensando-se no ar para formar uma longa ponte transparente. Levava do veleiro gigante ao palácio. Uma mulher pisou na longa ponte e começou a passear pelo ar. Ela usava uma túnica preta clássica com numerosos símbolos e características mágicas inscritas nela. O mais óbvio era um olho misterioso sem cílios. Pendurado na cintura desta mulher, havia um globo celestial e um cetro curto. Ela se parecia com feiticeiros poderosos que estavam ativos na quarta época de acordo com o folclore. Alger olhou para cima e franziu ligeiramente a testa enquanto murmurava perplexo. Aquele globo celestial parece familiar. É como a estranha garrafa de vidro que eu obtive anteriormente, aquela que eu não tinha ideia de como usar. Eventualmente, quebrou depois que o senhor louco me puxou para a reunião. Nos arredores do Burgo Imperatriz, Audrey levou suas criadas e a enorme Golden Retriever, Suzy, para sua própria mansão. Senhorita, a entrega do Porto Imado está logo à frente, disse o mordomo encarregado da mansão em tom respeitoso. Tudo bem. Audrey acenou com a cabeça levemente e disse meio brincando para a grande Golden Retriever ao lado dela. Suzy, este é o seu presente. Enquanto falavam, eles viraram uma esquina e viram o chamado presente. Era um lagarto gigante cuja pele mudava de cor dependendo de como a luz o atingia. Tinha 3 metros de comprimento e sua altura chegava aos joelhos de Audrey, mesmo com ele no chão. Eram 2 criaturas colossais, enormes o suficiente para assustar uma criança. Uf! Ela virou a cabeça para olhar para sua dona e viu que sua expressão era exatamente igual à dela. Aparentemente, ela não esperava que o presente fosse tão grande. Lord of Mysteries, capítulo 295. Todos os ingredientes reunidos. Audrey sempre teve um entendimento subconsciente de que uma salamandra arco-íris, a glândula pituitária da salamandra arco-íris, era do tamanho da palma da mão. Para ela, seria algo macio com sulcos, um ingrediente Beyonder que mudava constantemente de cor. Então, o que isso tem a ver com o colosso de 3 metros de comprimento na frente dela? Por um momento ela ficou confusa, mas quando ouviu o latido de Suzy, ela voltou a si. Fingiu estar satisfeita com o resultado e disse ao mordomo, este é exatamente o espécime de que preciso. É só um pouco maior do que eu pensei, só um pouco. Pegue servos e leve-as para o armazém. Vou estudá-la quando estiver livre. Sim, senhorita. Então, o mordomo imediatamente instruiu os servos próximos que olhavam furtivamente para sua senhorita. Audrey olhou em volta e, sem dizer mais nada, levou Suzy para o escritório da mansão. Usando a desculpa de que tinha que se concentrar em escrever uma carta de retorno para seu irmão, ela fez todas as empregadas que trouxera ficarem do lado de fora. Após a dissecação, haverá 2 conjuntos de glândulas pituitárias de salamandras arco-íris. Uma porção pode ser usada para trocar por um coelho Farsman, apenas o suficiente para preparar uma garrafa da poção telepata. Audrey gradualmente se recuperou de seu espanto e confusão enquanto começou a pensar sobre o avanço de Suzy. Naquele momento, pensou em um problema sério. Ela não tinha ideia se Suzy havia digerido a poção ou não. Se não foi completamente digerida, consumir a poção telepata facilmente levaria a uma perda de controle. Ela não é como um ser humano que pode suportar isso. Espere, como ela suportou da primeira vez? Além disso, sua inteligência atual é a de uma criança de 10 anos.
Ela já está aprendendo palavras na língua Loen, e disse que gostaria de ler jornais e revistas. Além de livros, Audrey ficou em silêncio por alguns segundos. Ela olhou para a grande e confusa Golden Retriever que estava sentada ao seu lado. Suzy, você digeriu completamente a poção? Digerir? Suzy voltou com uma articulação clara, expressando sua perplexidade. Audrey já havia dito a ela que o que ela havia tomado era uma poção, e a advertiu para não contar a ninguém, e não contar a nenhum animal inteligente que pudesse latir ou miar. Audrey acenou com a cabeça lenta e pesadamente. É uma sensação muito estranha e única. Parece que algo ilusório dentro do seu corpo se decompõe e se funde com a sua mente. Você verá vagamente estrelas ilusórias uma após a outra e será uma delas. Essas estrelas se atraem, em uma tentativa de se fundirem como uma só. Suzy ouviu tudo em silêncio e depois respondeu com uma voz leve e enérgica, então eu deveria ter digerido completamente. Já tive uma sensação parecida antes. Ah! Suzy digeriu completamente a poção espectador? Mas ninguém ensinou a ela o método de atuação. No máximo, eu ocasionalmente a lembrava de observar mais e manter a calma. Audrey perguntou espantada. Quando você digeriu isso? No mês passado, mês antepassado, ou talvez até antes. Suzy fez o possível para se lembrar de quando. Vendo que a expressão de sua dona estava ficando cada vez mais estranha, ela rapidamente abanou o rabo e acrescentou timidamente. Não me lembro, sou apenas um cachorro. Não vou me lembrar dessas coisas de propósito. Uf, apenas um cachorro. Mas você só digeriu um pouco mais devagar do que eu. Não me diga que quando eu interagir com outros Beyonders, direi que quando se trata de digerir poções, sou um pouco melhor que um cachorro. Pui! Audrey, o que você está pensando? Audrey manteve seu sorriso elegante e elogiou educadamente. Muito bem, quero dizer, nesse assunto da digestão da poção, você se saiu muito bem. Voltando da casa de Lepard, Klein tirou uma soneca à tarde. Mas não demorou muito para que fosse acordado por gritos ilusórios e desconcertantes. Masculino? É o senhor enforcado ou o jovem Sol? Um dos principais ingredientes finais da minha poção está pronto? Klein cuidadosamente tentou distinguir quem por alguns segundos e logo esqueceu sua raiva de ser acordado. Ele rapidamente se levantou, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Ele notou que a estrela carmesim que simbolizava o enforcado estava se contraindo e se expandindo. Assim, estendeu a mão, espalhando sua espiritualidade antes de tocá-la. Após os nomes honrosos usuais de o louco, o enforcado rezou. Já reuniu o fluido espinhal da pantera negra com padrões escuros e os cristais de medula da fonte dos elfos. Por favor, permita-me realizar um ritual de sacrifício e pedir sua ajuda para entregá-lo ao Senhor Mundo. Isso é muito rápido. O enforcado havia dito que haveria um grande evento entre os piratas em breve. Parece que não é em breve, mas logo. Ele sempre se detém ao falar, nunca totalmente falando a verdade. Klein assentiu indiscernivelmente e disse, claro. Depois de um simples ritual de sacrifício, Algier resistiu ao desejo de perguntar ao Senhor Louco se o globo celeste da Almirante das Estrelas, Catleia, tinha algo a ver com ele. Neste momento, Klein já havia se esquecido dele e estava admirando os 2 ingredientes Beyonder na superfície da longa mesa de bronze. O fluido espinhal da pantera negra com padrões escuros era um líquido aparentemente translúcido, mas se alguém olhasse com cuidado, descobriria que sua clareza também estava dividida em diferentes níveis. Quanto mais baixo fosse, mais transparentes eles eram em níveis distintos. Satisfez plenamente alguém com transtorno obsessivo-compulsivo. Os cristais de medula da fonte dos elfos era semelhante a um ovo desbotado. Sua casca era muito fina e parecia que poderia quebrar facilmente com um toque. Mesmo sem tremer, ainda se podia ouvir o som da água batendo lá dentro. Eu deveria ser capaz de obter 300 libras e uma pista da fórmula. Minha poção está apenas com falta da verdadeira raiz e essência do Treant da névoa. Eu me pergunto quando o jovem Sol completará a missão. Klein esperou em antecipação. Quanto aos outros ingredientes suplementares, já os tinha comprado em várias lojas. Por exemplo, a gotícula de joia que ele precisava comprar foi comprada em uma joalheria e ele a transformou em pó. 5 gramas eram cerca de 2,5 libras. O Sol, Derek, não deixou Klein esperando por muito tempo e, na noite de quarta-feira, ele sussurrou uma oração ao louco para dizer que ele tivesse preparado a verdadeira raiz e a essência do Treant da névoa e pediu-lhe que os passasse para o mundo. A verdadeira raiz do Treant da névoa era em forma de coração, marrom,
do tamanho da palma da mão e enrugada. Parecia a pele de um velho, mas seu dorso era liso e requintado como uma joia. Estava ligeiramente expandindo e contraindo, como se tivesse uma certa quantidade de vitalidade. Sua essência era verde claro e espumante, fazendo com que parecesse muito deliciosa. Klein apenas olhou para eles, sentindo-se um pouco presunçoso. Nos dias atuais, a sequência 7 era o limiar de um Beyonder de sequência média. Isso significava que um Beyonder finalmente seria capaz de se despedir do estado de ser apenas um pouco mais forte que as pessoas comuns em certos aspectos. Eles seriam capazes de exercer uma relativa abundância de poderes de Beyonder. Ufa! Klein exalou lentamente, voltou para seu quarto e se convocou para trazer os ingredientes para o mundo real. Ele não preparou nenhum recipiente adicional. Lavou uma panela de ferro na cozinha algumas vezes e começou a preparar a poção de acordo com as etapas de manuseio dos ingredientes suplementares antes de manusear os ingredientes principais. Com a habilidade do palhaço de controlar seu corpo, ele rapidamente terminou o primeiro estágio e, um por um, colocou o fluido espinhal do Pantera Negra com padrões escuros e a verdadeira raiz do Treant da névoa. Cric! Com um som estridente, uma névoa branca pálida surgiu repentinamente e foi puxada de volta para dentro da panela por uma força invisível. Quando tudo se acalmou, Klein rapidamente derramou cada gota do líquido em uma garrafa transparente que havia preparado. Aquele líquido era bastante especial. Era como se fogos de artifício estivessem constantemente sendo lançados de dentro dele. Vermelho, laranja, amarelo, verde e outras cores constantemente se espalhavam, desapareciam e reapareciam novamente. Esta era a poção mágico. Klein enfiou uma moeda de 1 libra entre o polegar e o indicador da mão esquerda, jogou-a para cima e abriu a palma da mão para pegá-la. Ele estava usando a adivinhação para confirmar se a poção que ele preparou tinha funcionado. Pá! A moeda de ouro caiu, com o retrato voltado para cima, indicando uma resposta positiva. Sem hesitar, Klein guardou a moeda de ouro, pegou a poção e saiu da cozinha. Naquele momento, o céu já estava escuro. As lâmpadas de gás na sala ainda não haviam sido acesas, fazendo com que os arredores estivessem em completa escuridão. Apenas a luz perto da janela Oriel criava uma cena sombria. Klein sentou-se no sofá e começou a cogitação para acalmar seu coração agitado e dissipar temporariamente todas as suas emoções de seu corpo. Depois de fazer tudo isso, ergueu a garrafa de vidro, inclinou a cabeça e bebeu a poção mágico. Gulp! Gulp! A poção gelada desceu por sua garganta e, a cada momento, parecia que inúmeras bolhas estavam estourando. Todo o corpo de Klein estava experimentando esse estímulo, e enormes quantidades de informações inundaram sua mente, transformando-se em fogos de artifício. As veias em sua testa incharam e sua cabeça parecia que estava prestes a estourar. No entanto, esta não foi uma situação muito difícil para Klein suportar. Os delírios aterrorizantes antes de entrar na névoa cinza e os rugidos malignos do verdadeiro Criador eram muito mais aterrorizantes. Ornacis! Flegreia! Ornacis! Flegreia! Ornacis! Flegreia! A tentação etérea ecoou novamente. A cabeça de Klein expandiu e contraiu repetidamente antes que ele gradualmente recuperasse seus pensamentos. Ele começou a restringir conscientemente seus pensamentos, delinear a luz esférica e entrar lentamente em um estado de cogitação. Após um período de tempo desconhecido, sua visão se recuperou. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma coceira por todo o corpo, com os braços sentindo pior. Klein arregaçou as mangas e ficou surpreso ao ver que um de seus braços estava profundamente enrugado, como um centenário. O outro braço perderá a cor e ficará translúcido. Ele podia ver diretamente seus vasos sanguíneos, músculos e veias. Isso! Será que eu quase perdi o controle? Não, não deveria ser. Estas devem ser as influências remanescentes. Klein sentou-se no sofá no escuro, inclinando-se para a frente enquanto observava a anomalia em seus braços com cautela, como se fosse um terreno fértil para monstros. E tudo isso não tinha nada a ver com Klein. Ele se sentou em silêncio no sofá na escuridão, observando sua pele enrugada e o estado translúcido de seus braços se recuperarem lentamente. 5 a 6 minutos depois, Klein suspirou silenciosamente quando tudo finalmente voltou ao normal. Ainda bem que ninguém veio bater na porta ou tocar a campainha. Só escolhi avançar depois de digerir completamente a poção da sequência 8. Com efeitos tão severos, seria difícil para aqueles Beyonders que dependem do tempo para digerir a poção.
Realmente é difícil passar dessa fase. Não é à toa que o capitão levou 9 anos. Não é à toa que Sai, o ex-capitão de um esquadrão de punidores mandatários e dono do bar do Dragão Maligno, não se atreveu a consumir a poção de sequência 7, Navegador. Depois de ficar sentado em silêncio por mais de 10 segundos, Klein levantou-se lentamente. Naquele momento, ele já era um Beyonder de sequência intermediária. Naquele momento, ele já era um mágico. Lord of Mysteries, capítulo 296. Mágico. Ele deu 2 passos à frente e passou pela mesa de centro. Klein esticou o corpo e balançou o pulso, mas não achou nada em comum. Ele olhou para as lâmpadas de gás do lado de fora da janela Oriel que iluminavam a escuridão e disse para si mesmo, pensativo, minhas mãos são mais ágeis e eu sou mais ágil. Mesmo que eu não tenha poderes de Beyonder, desde que eu trabalhe duro o suficiente, posso me tornar um mágico de ponta. Esta foi sua primeira impressão de sua própria transformação. E assim como foi registrado nos registros dos Falcões Noturnos, se uma poção fornecesse um poder mágico específico, o Beyonder ficaria ciente disso após ingeri-la. Eles compreenderiam os detalhes específicos como se o conhecimento correspondente fosse injetado e impresso na mente por meio de um método misterioso. Agora mesmo, minha cabeça quase explodiu. Klein sorriu e balançou a cabeça, lembrando-se cuidadosamente do que havia sentido e dos feitiços mágicos correspondentes. Deve-se dizer que o mágico era de fato considerado uma poderosa sequência 7, possuindo muitas habilidades milagrosas que podiam ser lançadas muito rapidamente. Entre elas, havia 3 que Klein mais valorizava e gostava. A mais importante foi transferência de danos. Contanto que ele não morresse instantaneamente, contanto que suas mãos ainda pudessem se mover, ele poderia transferir as feridas vitais para áreas sem importância como seus braços, transformando feridas fatais em ferimentos leves. Esta foi uma habilidade muito útil para a preservação da vida em combate real. O único problema é que na sequência 7, as feridas só podem ser transferidas pelo meu corpo e só há uma oportunidade. Talvez à medida que minha sequência aumenta, as feridas podem ser transferidas para outros itens ou pessoas. Realmente parece mágica, Klein imaginou o futuro. O segundo feitiço foi Salto Flamejante. Dentro de um alcance de 30 metros, ele poderia se transformar entre uma faísca de fogo que ele havia deixado para trás e a chama original. Era semelhante ao teletransporte, que parecia ter a singularidade de obter ajuda do mundo espiritual. Bem, pode ser usado ao máximo ao lançar magia. Klein zombou de si mesmo com grande satisfação. Mais importante, conforme ele digeria a poção e aumentava sua sequência, o alcance do salto flamejante aumentaria significativamente. O terceiro tipo de feitiço Beyonder eram as balas de ar que Klein tinha visto o palhaço da Ordem Secreta usar. Um mágico poderia produzir projéteis de ar com potência e velocidade comparáveis às das balas disparadas de um revólver personalizado apenas estalando os dedos ou imitando sons. Além disso, o efeito melhoraria com a digestão da poção e o aumento de sua sequência. Klein suspeitava que na sequência 4 ou 5 ele poderia criar sua própria bala de canhão. Assim não preciso mais comprar revólveres e balas. Não, ainda preciso comprar. Há muitos assuntos que não precisam que eu exponha meus poderes de Beyonder. Qualquer problema que possa ser resolvido com armas não é um problema. Klein assentiu indiscernivelmente e começou a examinar os outros feitiços e habilidades semelhantes a feitiços. O quarto tipo eram os substitutos de estatuetas de papel. Em um momento crítico, o mágico poderia mudar temporariamente a estatueta de papel para ele enquanto trocava de lugar. Era um feitiço de substituição relativamente simples que podia não apenas bloquear um golpe fatal, mas também enfraquecer o dano de feitiços. Portanto, este é o uso de todas as estatuetas de papel que Mestre das Marionetes Rosago trouxe com ele. Ele deve se arrepender porque foi contaminado pelo verdadeiro Criador e não teve a chance de usar um substituto. O maior problema com esse feitiço é a necessidade de preparar os materiais de antemão, o que significa que as estatuetas de papel devem ser preparadas com antecedência. Nos primeiros dias da quinta época, os Beyonders que traziam itens semelhantes seriam, sem dúvida, considerados um feiticeiro das trevas. Se for descoberto agora, provavelmente serei investigado. Klein refletiu sobre os usos e limitações dos substitutos de estatueta de papel. O quinto tipo era chamado de controle de chamas. Como o nome indica, era possível manipular chamas dentro de um alcance de 30 metros com uma simples ação. Também pode ser usado para incendiar certos itens dentro desse intervalo. Uma vez que a poção tenha sido completamente digerida,
ou quando se avança na sequência, pode-se invocar uma chama rodopiante do nada. O sexto era a criação ilusória. Ao influenciar o ambiente ao redor, pode-se criar ilusões com cores, sons e cheiros que se aproximam da realidade, permitindo que se faça passar o falso por verdadeiro e enganar o inimigo. Esta é a especialidade de um mágico. Klein riu e caminhou até a janela Oriel enquanto observava a cena noturna das ruas com grande satisfação. O sétimo era uma forma falsa de respiração subaquática. O princípio por trás disso era criar um tubo de ar fino e invisível que permitisse ao mágico respirar livremente e aparentemente se transformar nos chamados Murlocs. O problema era que o tubo de ar tinha um comprimento limitado. Em seu estágio atual, Klein só conseguia mantê-lo em cerca de 5 metros, o que significava que, se a profundidade da água ultrapassasse os 5 metros, ele poderia se afogar. Claro, a digestão da poção e o avanço da sequência resultariam no crescimento do tubo de ar. O oitavo era uma habilidade semelhante a um feitiço, amolecimento ósseo. Isso ajudava o mágico a se libertar de algemas, cordas e baús. Também é uma especialidade. Klein pensou de bom humor. O nono foi a evolução da habilidade do palhaço de transformar papel em facas de arremesso, chamada usando papéis como armas. Não só poderia transformar papel em objetos pontiagudos, mas também poderia se transformar temporariamente em objetos, como morcegos ou tijolos, etc. Esses eram os 9 principais feitiços ou habilidades semelhantes a feitiços de um mágico. Embora não fossem particularmente fortes tanto no aspecto ofensivo quanto no defensivo, nem fossem particularmente bizarros, eles se destacavam pela variedade. Permitiram que a força de Klein aumentasse instantaneamente em mais de um nível, e sua preservação de vida e meios de fuga se tornaram ainda melhores. Além disso, os mágicos tinham a habilidade de lançar feitiços em alta velocidade. Esta era uma sequência de Beyonders que não precisavam conjurar ou injetar espiritualidade. Com apenas uma ação simples, poderiam lançar uma magia correspondente ou habilidade similar à magia. Além disso, a poção fez com que Klein conseguisse alguns pequenos truques, mas não muito práticos. Eu mal posso ser considerado um bom Beyonder, Klein suspirou silenciosamente. Quando estava prestes a sair para passear e pegar outro revólver e reabastecer suas balas no bar dos corajosos, as lâmpadas de gás do lado de fora da janela Oriel que manchavam o luar carmesim de repente ficaram mais escuras e profundas. Klein olhou para cima surpreso e viu que as nuvens escuras e a névoa haviam se dispersado, revelando claramente a lua vermelha que era um pouco mais que um semicírculo. Seu contorno rapidamente se transformou em um círculo completo e, em apenas alguns segundos, transformou-se em uma lua cheia vermelha como o sangue. Fazia apenas 2 semanas desde a última lua cheia. De acordo com o calendário normal, de acordo com a astronomia, ainda faltavam cerca de 10 dias para a próxima lua cheia. Esta é a lua de sangue? Os lábios de Klein moveram-se ligeiramente enquanto ele murmurava para si mesmo em alívio. Neste mundo, as mudanças eram regulares e irregulares. Normalmente, era exatamente a mesma experiência que Klein teve em sua vida anterior. No entanto, sempre havia algumas vezes a cada ano em que de repente se tornava redonda e vermelho escuro, assim como o sangue. Tal situação que não tinha lógica para isso. Às vezes, acontecia apenas uma vez por ano e, às vezes, 4 ou 5 vezes por ano. Nem os astrônomos, nem os místicos conseguiram explicar esse fenômeno ou apresentar um padrão. Portanto, só poderiam ignorá-lo por enquanto como um dos quebra-cabeças. Eles brincavam que talvez a deusa estivesse de mau humor e que uma mudança no humor de uma mulher era sem dúvida irregular. É claro que não saber o motivo e não ser capaz de entender a essência do fenômeno não significava que não houvesse uma conclusão correspondente. No misticismo, as pessoas chamavam essa situação de lua de sangue, acreditando que ela traria o surgimento e erupção de emoções negativas e fortaleceria o poder do submundo e do mundo espiritual. Mesmo que os mortos não fossem convocados, eles ainda poderiam sair de seus túmulos. Esta é a segunda vez este ano, certo? Klein ficou ao lado da janela Oriel, admirando o céu claro e a lua cheia em forma de disco que era vermelha e brilhante. Ele sentiu que estava em uma forma relativamente boa. Em um apartamento no burgo Sherwood, Forswell, que havia participado de uma reunião naquela noite, não conseguiu voltar para casa, no apartamento de 2 quartos e no burgo do St. George. Ela estava sentada de pernas cruzadas em um sofá na sala, mastigando um novo tipo de pão que continha carne e vegetais. Ela soltou o cabelo enquanto pensava sobre o enredo de seu próximo romance.
De repente, ela franziu a testa e jogou fora a comida e a caneta que tinha na mão. O luar do lado de fora da janela ficou mais forte e vermelho, e o olhar no rosto de Force tornou-se cada vez mais doloroso. Toda lua cheia, ouvia aqueles delírios que a deixavam louca. Bam! Ela caiu do sofá, seu corpo se contorcia enquanto lutava. Depois de um tempo, ela puxou uma mecha de cabelo, mas a dor não fez nada para aliviar a sensação explosiva em sua cabeça ou para acalmar o desejo de acabar com sua vida com uma faca. Lá vem de novo, Force murmurou de dor enquanto suas pernas estavam esticadas pelos espasmos de dor. Ela cantou o nome do Deus em quem acreditava com grande dificuldade, buscando a redenção. Grande Deus do vapor e da maquinaria. Você é essencial, a personificação de. Você é um artesão, um protetor. Você é a glória da tecnologia, glória. Enquanto ela cantava repetidamente, o sofrimento de Force não diminuiu e, em vez disso, ficou mais intenso. Bam! Ela caiu violentamente, derrubando a mesa de centro e jogando os livros no chão. Incapaz de aguentar mais, Force usou freneticamente as unhas para arranhar a perna de madeira da mesa de centro, criando um arranhão profundo após o outro junto com sons estridentes. Pô! Suas unhas quebraram. Seu cabelo estava crescendo anormalmente. Naquele momento, ela sentiu que perderia o controle naquela mesma noite e se tornaria um monstro. Ela já havia cantado os nomes honrosos de vários deuses, mas falhou em receber qualquer indulto. Eu vou morrer, enquanto ela se contorcia e rolava, ela de repente viu um pedaço de papel com as palavras do antigo Hermes escritas nele. Era o encantamento misterioso que Shio havia encontrado no História da Aristocracia do Reino de Loen. Seu canto atraiu até uma existência suspeita de ser um espírito maligno. Mesmo que seja um espírito maligno. Contanto que você possa me ajudar. Estou disposta a aceitar, tal pensamento passou pela mente turva de Force. Ela lutou para olhar enquanto usava toda a sua força para sussurrar. O louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Salve-me, salve-me. Lord of Mysteries, capítulo 297. Os delírios da lua cheia. Klein tinha acabado de vestir sua sobrecasaca trespassada, pegou sua meia cartola e estava caminhando em direção à porta quando ouviu uma série de orações ilusórias. Quem é? Ele franziu ligeiramente a testa e escutou, mas só pôde confirmar que a suplicante era uma mulher e que sua voz era dolorosa, como se ela estivesse com muita dor. Como não tinha nada particularmente urgente para atender, o mágico recém-avançado, Klein, casualmente jogou sua meia cartola no cabideiro com precisão e voltou para seu quarto. Depois de dar 4 passos no sentido anti-horário, entrou no majestoso palácio. Desta vez, não viu nenhuma estrela ilusória se expandindo ou contraindo com um brilho vermelho profundo. Em vez disso, no final da antiga mesa de bronze manchado, ao lado do assento do louco, havia uma clara luz ondulando. É uma oração de um não-membro do clube de tarô. É o Shio ou aquela mulher de cabelo castanho encaracolado? Klein especulou enquanto se sentava. Como já havia esvaziado sua conta anônima, não suspeitou que alguém estivesse tentando roubar sua riqueza. Inclinando-se para trás, Klein apontou com a mão esquerda, espalhando sua espiritualidade para tocar a luz ondulante. A cena ao seu redor mudou de repente. Ele viu a mesa de centro virada, o sofá inclinado, livros e papéis espalhados pelo chão e uma mulher de cabelos castanhos lutando de dor. Ao mesmo tempo, Klein ouviu suas orações. O louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Salve-me, salve-me, salve-me. Pelo que parece, ela parece estar perdendo o controle. Seu cabelo está crescendo a uma velocidade perceptível e sua pele está coberta por uma camada de luz branca sinistra. Como eu poderia salvá-la? Klein observou cuidadosamente por alguns segundos, então murmurou para si mesmo, sentindo-se perplexo. Foi nesse momento que detectou nas súplicas angustiadas da mulher um delírio fraco, ilusório, indistinto. Sim, um delírio. Esses delírios eram semelhantes aos que ele experimentou antes de se elevar acima da névoa cinza, mas não tinham nenhuma loucura ou maldade. Além disso, não continha nenhuma malícia óbvia. Parece que o estado de quase perda de controle desta mulher é resultado de ouvir os delírios. Se ela parar de ouvir, poderia se acalmar e ficar melhor. Pensativo, Klein estendeu a mão para o círculo ondulante de luz. Depois disso, permitiu que sua espiritualidade brotasse de seu corpo, estabelecendo uma conexão firme e misteriosa.
Depois de avançar para mágico, sua espiritualidade tornou-se muito mais abundante, e a carga nesse aspecto diminuiu de acordo. For sentiu sua cabeça confusa enquanto sentia que seus pensamentos eram como água fervente. Eles estavam constantemente borbulhando em uma tentativa de se libertar das amarras de sua cabeça. Estou morrendo, eu não quero me tornar um monstro. Assim como ela estava tristemente pensando nisso em sua mente, a dor a inundou como um maremoto. De repente, ela estava bem acordada. A dor, a irritação, a loucura e o desespero, que ela sentia tão profundamente em seus ossos, pareciam não existir mais, como se fosse apenas uma ilusão. Eu consegui aguentar isso tão rápido hoje? Não é mais longo durante uma lua de sangue? Confusa, Forz abriu os olhos que ela havia fechado inconscientemente. Ela encontrou uma névoa branco-acinzentada sem fim abaixo dela, e na frente dela estava uma antiga mesa de bronze manchada. Onde é este lugar? Surpresa, ela olhou em volta e viu numerosos pilares de pedra imponentes, bem como um palácio imponente que era sustentado por esses pilares de pedra. Então, no final da longa mesa de bronze, ela viu uma figura misteriosa envolta em uma espessa névoa cinza que parecia estar olhando tudo de cima. O que é este lugar? Quem é ele? Force ficou cautelosa e questionou internamente. Então, ela se lembrou do que acabará de fazer. Sob sua dor extrema, cantou o misterioso encantamento que Shio encontrou na história da aristocracia do reino de Loen, um encantamento que se suspeitava ser dirigido a algum deus maligno. Não apenas espíritos malignos. Ele foi realmente capaz de me ajudar temporariamente a me livrar dos efeitos nocivos daqueles delírios aterrorizantes. Ele até me puxou para este mundo estranho. Enquanto Force reprimia o medo em seu coração, ela meio que se levantou e se curvou. Posso saber quem você é? Naquele momento, ela de repente se lembrou do conteúdo do encantamento ao deixar escapar. Você é o louco. O Senhor Louco. Você é Sua Excelência, o Louco? Klein sorriu, acenou levemente com a cabeça e disse, apenas me chame de Senhor Louco. Enquanto falava, notou nas costas da cadeira em que Force estava sentada, os símbolos e padrões misteriosos formados pelas estrelas brilhantes estavam mudando rapidamente. Em apenas 1 ou 2 segundos, o interior da sala estava coberto com camadas e mais camadas de portas. Numerosas portas ilusórias do mesmo tipo foram formadas lá. Portas. Assim que Klein viu o símbolo, ele imediatamente o associou à menção do Sr. Porta no diário de Roselle. Durante a lua cheia, a outra parte chegava perto do mundo real e soltava gritos de socorro. Os delírios poderiam ter algo a ver com o Sr. Porta? É a noite da lua de sangue esta noite, uma versão aprimorada da lua cheia. Esta mulher corresponde a uma porta, e o símbolo na parte de trás do assento da senhorita Shio é semelhante à espada do julgamento. Klein assentiu indiscernivelmente. Com isso, ele confirmou que uma vez que uma conexão estável fosse estabelecida e que se a outra parte fosse um Beyonder, o símbolo atrás do assento mudaria de acordo com as circunstâncias reais da outra parte. Eles não precisavam necessariamente ingressar no clube de tarô e vir para o espaço misterioso acima da névoa cinza em intervalos fixos. Naquele momento, ondas de choque surgiram no coração de Force. O louco. É mesmo o louco. Esse nome honroso aponta para uma existência poderosa. O que ele quer? Ele vai querer fazer uma transação com a minha alma, e, pelo menos melhor do que perder o controle com aqueles delírios. Acho que consegui recuperar minha vida. O que quer que aconteça no futuro seria apenas um bônus. Enquanto ainda estava perdida em seus pensamentos, ela de repente ouviu o Senhor Louco perguntar com um sorriso, você ouve delírios do nada a toda lua cheia? Como ele sabe? Force olhou surpresa e respondeu atordoada, sim. Antes de terminar a frase, ela de repente pensou em uma possibilidade e perguntou, você sabe a origem desses delírios? Você sabe quem está tentando me prejudicar? Você sabe como resolver esse problema de uma vez por todas? Ele é um miserável que está perdido na escuridão e preso em uma tempestade. Klein pretendia responder com as palavras que moldariam sua imagem, mas quando ele pensou sobre isso, não podia ter certeza de que a mulher na frente dele realmente tinha ouvido as palavras vindas do Sr. Porta. Para não cometer erros e não se envergonhar no futuro, pulou a pergunta e disse com um vago sorriso, ele pode não necessariamente querer te machucar. Talvez ele esteja apenas pedindo sua ajuda. Portanto, os delírios não eram maliciosos, nem loucos ou malignos. Pedindo minha ajuda?
Mas esses delírios me levam cada vez mais perto de perder o controle. Se você não tivesse me ajudado, eu poderia ter me tornado um monstro agora, Force respondeu incrédula. Klein sorriu e disse, isso é porque você é muito fraca. Estou muito fraca? Force ficou atordoada e perdida. Klein explicou brevemente, a diferença na ordem natural de sua vida e a dele é muito grande. Talvez, apenas respirando normalmente, a tempestade provocada por ele pode te despedaçar. Talvez, apenas um olhar dele fará com que você morra no local. Claro, se ele controla sua própria força de propósito, não é que ele não possa se comunicar normalmente com você. No entanto, a voz dele pode precisar passar por camadas de obstruções para chegar aos seus ouvidos. O controle deliberado normalmente implica uma falha em pedir ajuda. Isso se assumirmos que ele está pedindo ajuda. A diferença na ordem natural da nossa vida é muito grande. Eu morreria com apenas um olhar dele. Force ficou atordoada com o que ouviu. Depois de algum tempo, ela forçou um sorriso e disse, isso me lembra um ditado. Você não pode olhar diretamente para Deus. Klein sorriu para ela sem dar uma resposta positiva. Será que esses delírios aterrorizantes realmente vêm de uma existência que é quase um Deus? O Senhor, louco, pode me ajudar a eliminar a influência dessa pessoa, e todo esse tempo, tem falado sobre isso em um tom bastante brando. Isso significa que ele e a ordem natural da vida dessa existência estão no mesmo nível? Quanto mais ela pensava sobre isso, mais chocada ficava. Mesmo seu corpo não parava de tremer. Klein esperou alguns segundos e então perguntou, quanto tempo dura cada vez na lua cheia? 3 a 5 minutos. Se for a noite da lua de sangue, vai exceder 7 minutos. Force reuniu seus pensamentos e respondeu honestamente. Quanto mais Klein ouvia, mais sentia que o dono dos delírios pertencia ao Sr. Porta. Ele temporariamente deixou o assunto de lado e sorriu. Você pode voltar em alguns minutos. Existe apenas uma maneira de resolver o seu problema, que é elevar a ordem natural da sua vida. Force hesitou por um momento antes de dizer, sempre que eu encontrar a lua cheia, posso recitar seu nome? Eu serei sua crente devota. Não, não há necessidade. Klein sorriu e balançou a cabeça. Mas não me importo de ajudá-la ao longo do caminho. Muito obrigada. Embora ela suspeitasse que estava lidando com um deus maligno, não queria mais experimentar o mesmo pesadelo doloroso de antes. Depois de confirmar esse assunto, ela relaxou bastante. Percebendo que ainda havia muitos assentos ao redor da longa mesa de bronze, ela perguntou inquisitivamente, Senhor, louco, parece que há outros que vêm aqui com frequência? Não, eles podem não ser necessariamente humanos, Force acrescentou silenciosamente. Klein sorriu e disse com uma atitude casual, são algumas pessoas parecidas com você. Eu as puxei aqui por vários motivos. Elas esperam que eu possa realizar uma reunião em intervalos regulares para facilitar o comércio de fórmulas, ingredientes, informações e missões. Eu concordei com isso. Force ficou seduzida pelo que ouviu. Pensando que ela já fazia parte disso, ela perguntou corajosamente, Senhor louco, posso me juntar a esta reunião? Claro. 3 da tarde às segundas-feiras. Remova todas as perturbações. Klein sorriu e apontou para as cartas que de repente apareceram na superfície da longa mesa de bronze. Eles decidiram usar os nomes das cartas do tarô como seus codinomes. Você pode escolher uma, mas estas já pertencem a alguém e você não pode escolher. Force acenou com a cabeça, embaralhando as cartas e movendo-as com grande interesse enquanto murmurava, deixe o destino organizar meu título. Logo, ela puxou uma carta e olhou para ela, o mágico. Lord of Mysteries, capítulo 298. Juntos novamente. Os cílios de Force vibraram algumas vezes antes que ela lentamente abrisse os olhos, apenas para se encontrar deitada no chão de sua sala de estar. Pela janela, viu que a lua brilhante estava pendurada no alto do céu como um disco carmesim. O tecido normalmente fino e embaçado parecia se transformar em uma rica luz sangrenta. Eu não estou morta, eu não perdi o controle. Não foi um sonho agora. Eu realmente fui salva por um misterioso e poderoso senhor. Louco, quando Force se sentou e se examinou, viu que não havia nada em comum sobre o resto de seu corpo, exceto que seu cabelo havia crescido mais e mais denso. Mas minha vida é completamente diferente de antes. Não sei se isso é bom ou ruim, silenciosamente resmungando para si mesma, Force sentou-se no chão abraçando os joelhos enquanto estava perdida em pensamentos. Sua mente às vezes vagava e, às vezes,
ela ficava ansiosa, triste ou confusa. Acima da névoa cinza, Klein olhou para a cadeira que tinha o símbolo de uma porta em camadas nas costas. Ele murmurou para si mesmo em pensamento: eu me pergunto que tipo de informação está contida nesses delírios. Quando ela estiver na sequência 7 ou sequência 6, deve ser capaz de resistir aos efeitos negativos e ouvir o conteúdo dos delírios. Se ela não entendeu o método de atuação, posso deixar a senhorita Justiça e os outros me ajudarem a ensiná-la. Eu jurei sob um artefato sagrado à deusa que não mencionaria nada relacionado ao método de atuação para pessoas que não estão cientes disso. Quando eu avançar para a sequência 5 e me tornar um mestre das marionetes, talvez eu possa usar um ritual correspondente à singularidade deste espaço misterioso para controlá-la remotamente e ver diretamente o que ela vê e ouvir o que ela ouve. Dessa forma, posso determinar se é o Sr. Porta. Este cavalheiro que testemunhou a história da quarta época pode ser ainda mais velho que o Sr. Azik, que viveu várias vidas. Eu me pergunto a qual sequência sua força e nível são equivalentes. 2? Ou até 1. Após alguma consideração, ele sentiu que sua espiritualidade estava se tornando instável, então desceu apressadamente da névoa cinza e voltou ao mundo real. Essa era uma ocorrência comum após um avanço recente. Portanto, Klein desistiu de sair e pacientemente entrou em cogitação em casa, retraindo e liberando sua espiritualidade. Nas primeiras horas da manhã, Force pegou o primeiro metrô a vapor de volta para o burgo do Saint-Georges antes de pegar uma carruagem pública para o apartamento de 2 quartos onde morava com Shio. Ao abrir a porta, surpreendeu-se ao encontrar Shio, que costumava dormir até tarde, tostando pão. O súbito aparecimento da lua de sangue da noite passada me deu insônia, então acordei muito cedo. Force, tudo bem? Esses estranhos delírios ficaram mais fortes? Shio perguntou, olhando para cima com preocupação. A visão de Force de repente ficou turva. Ela virou a cabeça para o lado, forçou um sorriso e disse com seu tom de confronto habitual: o que aconteceu com seu cérebro? Eu não disse isso antes? Os delírios definitivamente ficarão mais fortes durante a lua de sangue. Mas isso não me afeta em nada. Sim, não me afeta em nada. Olhe para mim, veja como estou cheia de energia agora. Ei, toste um pedaço de pão para mim também. Eu pensei que você não gostasse de comer desse jeito. Shio arrumou seu cabelo loiro curto e murmurou baixinho. Depois de dar o primeiro passo na vingança e alcançar um avanço, Klein dormiu a noite toda. Ele saiu sem pressa para comprar macarrão feinapoter para o café da manhã, junto com uma torta desi e uma xícara de chá gelado doce. Depois de saborear com satisfação as iguarias, largou o garfo e a faca e pegou o jornal. Ele estava muito relaxado quando começou a ler. Uma rápida análise revelou que as manchetes das notícias Tusok diziam: Noite da Lua Sangrenta. O demônio assassino ataca novamente. De novo. Klein folheou rapidamente as primeiras páginas dos outros jornais e viu muitos títulos semelhantes. O 11º caso verdadeiro. A polícia está desamparada. O demônio assassino de sangue frio mais uma vez fez uma clara zombaria da polícia. A atmosfera de pânico está se espalhando por Baklung. Isso. Os falcões noturnos e os punidores mandatários devem estar com dores de cabeça, certo? Klein suspirou em seu coração. Para ser honesto, ele tinha vontade de pegar o assassino. De volta à terra, quando ele era fraco, costumava sonhar acordado em ser uma pessoa para defender a justiça e punir o mal. Mas agora, como um Beyonder de sequência 7, Klein sentiu pena de seus sonhos passados devido à escolha de não ser um super-herói. Que pena! Este caso já recebeu um alto nível de atenção. Se eu participasse, isso não significaria que estou esperando que minha identidade seja exposta? Eu ainda tenho que ser racional. Além disso, de acordo com o Sol, é muito provável que o culpado esteja avançando da sequência 6 para a sequência 5. Embora eu não tenha medo dele, talvez não consiga pegá-lo mesmo com novos feitiços e habilidades semelhantes a feitiços que ganhei. É bastante arriscado. Depois de pensar sobre isso, Klein ainda escolheu seguir suas crenças mais profundas e permanecer um cidadão comum. Ele acreditava que com a força das igrejas, se o assassino continuasse cometendo crimes, havia uma grande chance de serem pegos. Depois de folhear as notícias, Klein deu uma olhada na manchete da manhã de Baklund e descobriu que o anúncio da compra de mercadorias pela firma Ernst havia aparecido novamente na 5ª página. Haverá uma reunião amanhã à noite às 8 horas. Eu posso vender os cristais de medula da fonte dos elfos para o boticário então, Klein murmurou enquanto memorizava os primeiros 4 dígitos do preço listado.
Meia hora depois, terminou de ler o grosso jornal à sua frente e começou a pensar seriamente em seus planos futuros. O plano de longo prazo é avançar para uma sequência superior, tornando-se um especialista semideus antes de planejar minha vingança contra Incy Zangville. Um plano de médio prazo é encontrar um método de atuação para o mágico. Resumirei lentamente os mantras correspondentes a serem observados, para digerir a poção pouco a pouco. Durante este processo, começarei minha busca pela característica de uma sombra de pele humana, cabelo de um nagã do fundo do mar, sangue de caçador de 1000 faces e glândula pituitária mutante, bem como os meios para remover a corrupção de um deus do mal de um objeto. 1. Os ingredientes da sequência 6 custam cerca de 1.500 libras cada. Isso é muito caro. Além disso, preciso obter um item místico focado em atacar ou controlar. Embora o mágico seja muito poderoso, a maioria dos poderes são usados para a preservação da vida e fuga. Em um ambiente correspondente, o ataque mais forte é o de um revólver personalizado. A única vantagem é como ele pega os outros de surpresa e também não tem meios para controlar um inimigo. Plano de curto prazo. Plano de curto prazo. E vou criar algumas estatuetas de papel e fazer os preparativos para meus poderes. Vou visitar o circo à tarde como forma de relaxar e me divertir. Posso tentar obter inspiração para a atuação observando mágicos comuns. Sim, vi nos jornais que existem alguns circos permanentes em Backlund. Depois de finalizar seus pensamentos, Klein imediatamente arrumou os pratos, limpou a faca e o garfo e se dedicou a fazer os preparativos. Quando era quase meio-dia, ele largou a tesoura e olhou para as 3 estatuetas de papel tosco à sua frente. Ele suspirou e murmurou para si mesmo: esta é provavelmente a primeira vez na minha vida que faço trabalhos manuais tão a sério. Felizmente, é apenas para recortar algumas estatuetas de papel e não flores ou bordados. Tudo bem, desde que tenha a forma de uma pessoa. Se não fosse pelo fato de minhas mãos terem se tornado hábeis, eu poderia ter falhado hoje. Klein acabará de usar uma estatueta de papel adicional para testar suas capacidades e confirmou que estava tudo bem. Ele dobrou as estatuetas de papel e as escondeu em uma pilha de notas. Klein guardou-as no bolso. Quando estava prestes a sair e desfrutar de uma refeição em um restaurante um pouco melhor antes de ir ao circo mais próximo para assistir à apresentação, a campainha tocou de repente e o som agradável e tilintante ecoou no ar. Um trabalho? O anúncio que publiquei deve estar quase no fim do período de listagem. Vestindo uma camisa engomada e um suéter fino e quente, Klein veio até a porta e agarrou a maçaneta. Ao mesmo tempo, a imagem do visitante surgiu em sua mente. Era um homem na casa dos 40. Ele era bastante gordo e parecia ter dificuldade até para ficar de pé. Seus olhos eram minúsculos devido à grande quantidade de carne em seu rosto. Sua pele era áspera, mas muito branca. Ele tinha uma bengala de cavalheiro na mão e um chapéu muito alto e grande na cabeça. Embora Backlund estivesse frio em outubro, a testa do homem pingava de suor. Ao lado dele estavam 2 atendentes em casacos vermelhos brilhantes, apoiando de ambos os lados. Eu não o conheço, Klein murmurou, e antes que sua percepção espiritual pudesse responder, ele abriu a porta. Boa tarde. O clima está realmente escaldante. O gordo de meia-idade pegou um lenço e enxugou o suor da testa. Enquanto ele falava, um vento frio soprou, fazendo com que os 2 atendentes ao lado dele tremessem. Boa tarde. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Klein perguntou educadamente. Você é o detetive Sherlock Moriarty? Eu tenho algo que quero confiar a você. O homem de meia-idade forçou um sorriso e disse: esqueci de me apresentar. Sou Rogo Coloma, um empresário de joias. Por favor, entre. Klein sorriu e abriu caminho. Rogo Coloma entrou com passos pesados e sentou-se no sofá, fazendo com que a velha mobília emitisse um gemido resistente. Do que precisa exatamente? Klein pegou uma moeda de cobre e a enrolou habilmente na ponta dos dedos. Rogo suspirou e disse: desejo que você proteja meu filho até amanhã à tarde. Ele ofendeu alguns lunáticos. Até amanhã à tarde? Você encontrou uma solução? Por que não chama a polícia? Klein perguntou sem pressa. Rogo permaneceu em silêncio por 2 segundos antes de dizer: Adol se meteu em mais companhias e foi levado a fazer coisas ruins por elas. Oh, não é nada muito sério, mas algo que pode levá-lo à prisão. A menos que seja necessário, não quero chamar a polícia. Ele recentemente teve um desentendimento com aqueles amigos ruins dele.
Como resultado, ele de repente desabou e continuou gritando que aquelas pessoas queriam matá-lo. Fiquei muito preocupado, então contratei 6 guarda-costas sêniores de uma empresa de segurança para vigiar do lado de fora. Então, contratei outros 4 detetives particulares para fazer turnos vigiando Adol, mesmo que ele esteja dormindo. Mas um dos detetives de repente teve um acidente em casa e só poderá voltar amanhã à tarde. Portanto, só posso contratar outro detetive no último minuto. Sinto muito, só posso contratá-lo por um dia. Sim. A recompensa é de 10 libras, e se você encontrar perigo, eu darei mais. Com certeza você ficará satisfeito. É assim. 10 libras por dia. Isso equivale a uma semana de salário do Sr. Samir. Klein foi capaz de dizer pela cor das emoções do outro que ele não estava mentindo. Durante o breve silêncio na sala, ele continuou girando a moeda de cobre entre os dedos e com um baque, ela caiu na palma da mão. Klein olhou para ela, dobrou os dedos e sorriu. Ok. Lord of Mysteries, capítulo 299. Estalando os dedos. Burgo Oeste, Rua Jardim Dream. Klein, com uma barba por fazer em volta da boca, usava um par de óculos de aro dourado enquanto carregava uma cartola e uma bengala preta. Ele seguiu Rogo Coloma até uma espaçosa e luminosa sala de estar. Havia um enorme lustre de cristal pendurado no teto. As paredes, cantos e mesas eram decorados com todos os tipos de entalhes e ornamentos dourados. Toda a área parecia linda, requintada e luxuosa. Como esperado de um empresário de joias, um empresário que mora no Burgo Oeste, Klein examinou as pinturas a óleo ao lado e suspirou. A cada passo que Rogo dava, a gordura de seu corpo estremecia. Isso deixou as pessoas se perguntando maliciosamente quando suas roupas e calças iriam arrebentar. Porém, como empresário de joias, tinha dinheiro suficiente para comprar roupas da melhor qualidade. Detetive Moriarty, este é meu filho, Adol. Rogo parou na beira de um tapete e apontou para um menino de 15 ou 16 anos sentado em um único sofá. Como todas as lareiras da casa estavam acesas e havia canos metálicos para conduzir o calor, a sala estava bastante quente. Isso até fez Klein sentir vontade de tirar a roupa até ficar apenas com uma camisa e um par de calças. No entanto, o menino estava envolto em um casaco de pele grosso e tinha um cobertor que parecia quente em suas pernas. Naquele momento, estava com a cabeça baixa, abraçando-se com força enquanto tremia sem parar. Seu cabelo azul escuro parecia ter perdido o brilho. Rogo olhou para ele com preocupação e levantou um pouco a voz. Adol, aqui é o detetive Moriarty. Ele estará protegendo você hoje e amanhã. A essas palavras, Adol levantou a cabeça, revelando seu rosto pálido, seus lábios azulados e seus olhos desfocados. Me proteja, me proteja. Eles vão me matar. Eles querem me matar. Sua voz tornou-se cada vez mais fina. No final, ele cobriu os ouvidos com as mãos e gritou. Depois de alguns segundos, gradualmente se acalmou. Durante esse processo, Klein já havia batido em seus molares e ativado secretamente sua visão do espírito. Ele segurou o choque que havia subido até sua boca e cuidadosamente o examinou novamente. Ele viu que a cor da aura de Adol havia sido tingida com um brilho verde escuro profundo. Este é um sinal de estar sendo assombrado por fantasmas, um sinal de possível possessão. Os maus amigos de Adol já estão se vingando dele. Ou talvez, não existam coisas como mais companhias de forma alguma. Klein silenciosamente estendeu a mão, segurou o apito de cobre do senhor Azik e permitiu que sua espiritualidade se espalhasse. Então, ele desviou o olhar pensativo de Adol e olhou para os outros dentro da sala. Junto à janela saliente estava um homem com um casaco preto. Ele era alto e robusto, não sorria e em sua cintura havia uma saliência como se ele estivesse escondendo uma arma. Este deve ser um dos 6 guarda-costas. Klein estava prestes a avaliar outra pessoa quando Rogo Coloma apresentou. Detetive Caslana, sua assistente, Lydia. Detetive Stuart. Nesse ponto, Rogo se virou e apontou para Klein. Aqui é o detetive Sherlock Moriarty. Caslana estava na casa dos 30, tinha cabelos pretos e olhos azuis e sobrancelhas grossas. Ela provavelmente era uma beleza quando era jovem, mas agora, por causa dos músculos flácidos em suas bochechas, não parecia muito amável. Lydia, sua assistente, era uma senhora ruiva de cerca de 20 anos de idade. Sua figura era excelente, mas ela tinha uma aparência mediana. Ambas as mulheres usavam algo semelhante ao que usavam os cavaleiros aristocráticos.
As camisas brancas que usavam eram justas na cintura que combinavam com as calças mais justas que facilitavam os movimentos. As pregas eram a única coisa que distinguia suas roupas das masculinas. Além disso, não forneciam ocultação para os 2 revólveres em volta da cintura. Isso lembrou a Klein um ditado do advogado Jürgen de que a posse legal de uma arma era uma coisa certa para um investigador particular. Isso porque, a menos que alguém fosse um nobre, um membro do parlamento ou um alto funcionário público, era muito difícil obter uma licença de arma para todos os fins. Stuart sentou-se em frente a Caslana e Lydia. Ele tinha um rosto magro, mas deixou crescer uma barba espessa. Seus olhos verdes claros eram extraordinariamente vivos. Ele tinha mais ou menos a mesma idade de Lydia e era quase tão alto quanto Klein, pouco mais de 1,7 metros e pesando 65 quilos. Stuart tinha um coldre de axila e nele obviamente havia um revólver especialmente projetado. Depois de trocar gentilezas, Klein tirou o casaco, tirou o chapéu e o entregou à criada ao lado dele. Coloque em algum lugar onde eu possa recuperá-lo rapidamente. Há alguns itens importantes dentro. Na verdade, ele já havia transferido as estatuetas de papel, notas, amuletos, caixa de fósforos, etc. para os bolsos das calças. A única coisa que sobrou em seu casaco foi pó de ervas, essências, chaves e sua carteira. Havia um total de 206 libras em notas de papel em sua carteira. Stuart, que estava sentado ali, virou a cabeça para avaliar Klein e riu. Você não trouxe uma arma? Pistola? Esta é a minha arma. Klein sorriu e ergueu a bengala. Ao mesmo tempo, ele inflou as bochechas para estimular um som. Bang! O som de um tiro soou e, sem pensar, Stuart rolou, enquanto Caslana e Lydia rapidamente se levantaram do sofá, cada uma encontrando um lugar para se esconder. Rogo e o servo ao lado dele ficaram surpresos e confusos com o que estava acontecendo. Adol continuou mantendo a cabeça baixa enquanto estremecia. Quando viram que Klein estava apenas segurando uma bengala preta e perceberam que nada havia acontecido, Caslana e companhia se acalmaram. Elas franziram a testa e perguntaram, o que acabou de acontecer? Desde que entreguei um revólver que peguei para a polícia, venho aprendendo a imitar o som. Parece ser bastante eficaz, respondeu Klein, meio de brincadeira. Isso não é engraçado, detetive Moriarty, Caslana disse em uma voz profunda. Eu só queria fazer alguma mágica para você, Klein satirizou. Ele entregou sua bengala para a criada e assentiu solenemente. Eu vou manter isso em mente. Stuart, que estava no estado mais patético um momento atrás, não parecia estar zangado. Ele deu um tapinha em suas roupas com grande interesse, levantou-se e perguntou, por que não ouvi falar de você, Sr. Moriarty? Quero dizer, conheço muitas pessoas no ramo de detetives, mas nunca ouvi falar de você. Só vim para Backlund no início de setembro, explicou Klein brevemente. É mesmo, Stuart riu e disse, hoje à noite, nós 2 formaremos pares. Nós cuidaremos de tudo desde a meia-noite até amanhã de manhã. Isso será um problema? Não, Klein respondeu com o mesmo sorriso. Ok, depois do jantar, vocês descansem e assumam seus turnos no início da manhã, acrescentou Caslana. Klein deu uma longa olhada no trêmulo Adol e assentiu com seriedade. Nada aconteceu durante a tarde, e os preocupados anfitriões prepararam um farto jantar para os detetives e guarda-costas, mas não foram fornecidas bebidas alcoólicas. Depois de comer e beber à vontade, Klein e Stuart, um jovem de barba cheia, foram para seus quartos no segundo andar. Vendo que não havia ninguém por perto, Stuart balançou a cabeça e disse, Sherlock, você deveria ter notado que o problema com Adol não é algo relacionado à vingança. Mano, com certeza você é afável. A expressão de Klein não mudou quando ele perguntou, por que você diz isso? Ele parece mais ter um problema mental ou, de acordo com o campo, foi assombrado por fantasmas e espíritos malignos. Francamente, tenho medo disso. Stuart suspirou. Senhor, Coleman deve levá-lo a um psiquiatra e, se isso não funcionar, peça aos sacerdotes do Senhor das Tempestades para borrifar um pouco de água benta e realizar um ritual. Você pode sugerir isso a ele, disse Klein objetivamente. Se Adol não melhorar, vou considerar isso em alguns dias. Stuart olhou de soslaio para Klein. Klein riu e respondeu, isso é com você. Minha missão terminará amanhã. Naquele momento, os 2 chegaram ao seu destino e entraram em seus respectivos quartos. 1 da manhã, dentro do quarto de Adol. Klein estava sentado em uma cadeira de balanço,
segurando o apito de cobre de Azik, observando silenciosamente seu protegido. Stuart tomou um gole de café em sua mesa. Os dois não falaram, com medo de acordar o adormecido Adol. Com o passar do tempo, um calafrio percorreu a sala. Adol sentou-se e abriu os olhos. O que está errado? Stuart perguntou um tanto nervoso. Ir ao banheiro, Adol respondeu com uma voz suave e sonhadora. Seu rosto parecia mais pálido e seus lábios estavam ficando roxos. Stuart estava prestes a falar quando viu Sherlock Moriarty se levantar e acenar para ele. Eu o seguirei. Tudo bem. Stuart soltou um suspiro de alívio. Colocando as mãos nos bolsos, Klein ficou um passo atrás de Adol e o seguiu até a entrada do banheiro, 2 cômodos adiante. Quando Adol estava prestes a fechar a porta atrás de si, ele viu uma figura entrar. Eu não posso deixar você fora da minha vista. E, faça o que tiver que fazer e finja que eu não existo. Klein sorriu e encostou-se na parede. Adol permaneceu em silêncio, seus olhos desfocados enquanto se olhava no espelho. Abriu a torneira e deixou a água correr. Nesse momento, Klein pegou uma caixa de fósforos e acendeu um palito, como se quisesse fumar. No entanto, ele não o fez. Soprou no ar e permitiu que o fósforo se apagasse. Pá! Klein casualmente jogou o fósforo na frente dele e tirou outro item. Adol, que estava de costas para ele, de repente se endireitou. A figura no espelho estava tão pálida que parecia um cadáver. Voxos! No banheiro, um vento frio uivava. Mantendo a parte inferior do corpo fixa, Adol se virou e olhou para a mão esquerda de Klein, para o delicado apito de cobre que estava sendo jogado para cima e para baixo. Voxos! Uma rajada de vento frio soprou no rosto de Klein. Ele continuou sorrindo e estalou os dedos. Com um grande estrondo, uma chama se ergueu do chão, incendiando uma figura invisível. A figura lutou por alguns momentos antes de se dispersar completamente. As chamas se extinguiram como resultado. Klein guardou o apito de cobre de Azik e olhou calmamente para Adol, cujos olhos estavam começando a se concentrar. Adol parecia ter finalmente acordado de um longo pesadelo. Ele viu um jovem parado a alguns passos de distância. O homem vestia camisa branca, calça escura e óculos de aro dourado. Ele estava encostado na parede com um sorriso no rosto. Então, ouviu uma voz gentil. O que aconteceu com você? Lord of Mysteries, capítulo 300. Dança espiritual. O que exatamente aconteceu? Adol murmurou essa pergunta baixinho e percebeu que não conseguia se lembrar do que havia feito nos últimos dias. Ele olhou em volta, assustado, em pânico e confuso. Quem é você? Onde é este lugar? Este é o seu banheiro. Você não o reconhece? Sou um detetive particular encarregado de protegê-lo. Klein olhou para o adolescente que não havia percebido a situação ao seu redor e riu em resposta. Minha casa. Detetive para me proteger. O que exatamente aconteceu? Adol olhou em volta surpreso e murmurou para si mesmo. De repente, ele parou, seu rosto já pálido se encheu de um medo indisfarçável. Talvez realmente existam fantasmas neste mundo. Realmente existem fantasmas. Sua voz estava trêmula, mas Klein podia ouvir 2 sentimentos completamente diferentes em sua voz, medo e excitação, e estes eram perfeitamente retratados pela cor de suas emoções. Excitado? Esse menino acabou provocando um fantasma por causa de sua sede de emoção? É verdade que os jovens são ousados e não têm medo da morte. Klein fez um palpite preliminar, mas perguntou confuso. Fantasmas? Depois de se tornar um mágico, sua visão espiritual foi ligeiramente aprimorada, mas não muito. Ele ainda era incapaz de ver a superfície da projeção astral no fundo do corpo etérico e, como tal, incapaz de julgar se o alvo era um Beyonder ou não. O rosto pálido de Adol de repente ficou vermelho. Sim, fantasmas. Ele agitou os braços e acrescentou, existe um mundo mais amplo além de nossos sentidos. Estou falando sério. A morte não é o fim de tudo. Esta frase. Ele é realmente um adolescente. No entanto, acho que já vi palavras semelhantes em algum lugar. Klein sorriu e disse, acredita em outro ditado. Diante do tempo que é ainda mais antigo do que a antiguidade, até a própria morte desaparecerá. Sem esperar que Adol dissesse alguma coisa, ele pegou seu relógio de bolso de ouro, abriu-o e disse, então, como você chegou ao estado em que estava antes? Você parecia um paciente com um colapso nervoso. Adol virou a cabeça e pensou por alguns segundos. Depois disse, entrei para uma sociedade,
não é uma sociedade comum. Todos nós acreditamos que a morte não é o fim. Podemos usar o misticismo até mesmo para sentir a morte diretamente e entender que tudo pode ser revertido. Sim, acreditamos que os mortos podem ser ressuscitados. Klein, que acabará de sair de seu túmulo há mais de um mês, riu secamente. Você e os outros estavam tentando reviver os mortos? A morte não é o fim. Um mundo além dos sentidos. Tudo pode ser revertido. Sensação mística. Não são estes os ensinamentos do episcopado luminoso? Estes foram todos criados para reviver a morte, ele murmurou para si mesmo silenciosamente na iluminação. Sim. Adol assentiu com a cabeça, os olhos brilhantes, mas completamente incapaz de esconder o medo. Onde conseguiram seus cadáveres? Klein pressionou. Nós desenterramos sepulturas secretamente, aquelas que não foram enterradas por muito tempo, ou compramos do hospital, Adol disse enquanto se lembrava. É realmente um crime que pode te levar para a cadeia. Não é de admirar que Rogo Coloma não queira a polícia envolvida. Você com certeza é ousado ao buscar aventuras. Klein manteve seu sorriso cordial e perguntou, e você conseguiu? Ainda não. A maneira como eles olharam para mim durante a última reunião foi como se estivessem olhando para um cadáver, como se estivessem se perguntando onde colocar seus itens místicos correspondentes. Então dançamos uma dança espiritual e nos comunicamos com o mundo além com nossos sentidos, e então, perdi todas as minhas memórias desde então, o corpo de Adol começou a tremer incontrolavelmente. Dança espiritual? É realmente o episcopado luminoso. Este sujeito tornou-se uma cobaia para seus companheiros? Klein franziu a testa e perguntou, sua memória está faltando desse ponto até agora? De acordo com os registros internos dos Nigals, as danças espirituais originaram-se das antigas danças de sacrifício que eram populares no continente sul. Era o método ritual que a morte adorava. Uma dança espiritual consistia em usar a batida, o ritmo e os movimentos para harmonizar a espiritualidade de alguém para que pudesse interagir com o ambiente natural, de modo a estabelecer uma interação com o alvo da oração. Então, combinado com um arranjo de altar simples e nome honroso correspondente, pode alcançar os efeitos de uma magia ritualística mais complexa. Sim, Adol respondeu suavemente antes de levantar a cabeça de repente. Que dia é hoje? Que horas são? Sexta-feira de manhã, 1h12, respondeu Klein com base em sua memória. Adol inconscientemente respirou fundo e disse, perdi o mais novo encontro. Eles conduzem um ritual de ressurreição fora do cemitério Green toda sexta-feira às 3 da manhã. O cemitério Green recebeu esse nome porque não ficava longe da rua Jardim Green. Você ainda quer ir? Você esqueceu o que aconteceu com você? Na verdade, você não se lembra, mas deveria perguntar ao seu pai, à sua mãe e aos empregados. Klein lembrou ao jovem à sua frente. E talvez eu não possa mais te ajudar, ele acrescentou silenciosamente em seu coração. Após este incidente, ele descobriu outra fraqueza de um mágico, que era a falta de habilidade para lidar com fantasmas e criaturas relacionadas às sombras. Apenas o controle do fogo mal contava. Mas depois que essas criaturas possuíam um corpo humano, o exorcismo e a purificação se tornaram um problema, a menos que ele quisesse matar tanto o fantasma quanto o humano. É claro que Klein não estava completamente desamparado nesse aspecto. Ele poderia conduzir magia ritualística para fazer coisas semelhantes, mas isso seria muito problemático. Isso exporia facilmente sua identidade e não era adequado para o combate real. Depois de pensar um pouco, finalmente escolheu usar o apito de cobre de Azik para atrair o fantasma. Então, controlou as chamas para completar a purificação. No entanto, o nível de dano não era alto. Se ele encontrasse um fantasma um pouco mais poderoso, era possível que fosse incapaz de cuidar dele. Ainda me faltam itens ou amuletos que lidam com criaturas mortas-vivas. Se ao menos eu tivesse o artefato selado 30782, emblema sagrado do Sol Mutante, os pensamentos de Klein foram momentaneamente distraídos. Adol de repente se lembrou de suas memórias perdidas e seu rosto empalideceu novamente. Ele respondeu com a voz trêmula, não, eu não quero ir. Nunca mais quero ir. Muito bom. Klein sorriu em apoio. Adol olhou para o rosto dele que não continha o menor sinal de medo e inconscientemente perguntou, você não está com medo depois de eu ter falado tanto? Klein parou de se encostar na parede e lentamente endireitou o corpo.
Ele respondeu em um tom descontraído. Para um detetive, eles preferem não acreditar em algo a menos que haja evidências concretas. Ele abriu a porta e saiu, imaginando se deveria fazer contato com o episcopado luminoso. Afinal, isso poderia envolver o mistério da vida do Sr. Azik. Adol olhou atordoado para as costas do detetive particular. Levou algum tempo para perceber que não havia ninguém no banheiro além dele. Além disso, o luar lá fora era tão sombrio que deixava longas sombras, fazendo parecer que algo invisível estava à espreita e observando. Ele estremeceu e gritou apressadamente, "Espere por mim!" Enquanto falava, Adol acelerou o passo, saiu correndo do banheiro e seguiu Klein de perto. Ele conhece o medo e está apreensivo. Isso significa que ele ainda pode ser resgatado, Klein murmurou antes de enfiar as mãos nos bolsos. Quando voltou para seu quarto, Stuart não percebeu que Adol já havia ficado melhor. Ele ainda usava uma expressão séria devido à sua imaginação de histórias de fantasmas, então não se atreveu a andar de forma imprudente. Depois que Adol adormeceu novamente, Klein pegou uma moeda de cobre e a deixou se mover entre seus dedos. Quando eram quase 2h50, jogou a moeda para o alto e a pegou com firmeza antes de se levantar e sussurrar para Stuart, "Vou para a varanda fumar um cigarro." "Seja rápido", Stuart insistiu com os nervos um tanto tensos. Klein vestiu seu longo vestido e caminhou lentamente para a varanda no final do corredor. Então, ele se escondeu nas sombras. Então, puxou uma estatueta de papel grosseiramente cortada. "Pô!" Klein sacudiu violentamente o pulso, fazendo o papel emitir um som estaladiço. O papel rapidamente se expandiu e se transformou em um humano. A pessoa tinha mais ou menos a mesma altura de Klein, uma estátua de ser intrinsecamente esculpida com as mesmas características faciais exatas. Este foi um dos usos dos substitutos de estatueta de papel. Logo, Klein concentrou sua mente, cerrou o punho direito e bateu levemente em seu corpo. Silenciosamente, a estatueta parecia ganhar vida. Ela até tinha um cigarro com uma cabeça vermelha brilhante na boca enquanto a fragrância do tabaco flutuava. Delegando esta estatueta, esta ilusão pode durar meia hora. "Sou mesmo um mágico." Klein calçou as luvas, estendeu a mão e se impulsionou antes de deslizar furtivamente pela sacada, evitando o patrulhamento de segurança. Fora do cemitério Green, em uma floresta isolada, Klein ficou entre as copas das árvores enquanto olhava para a área relativamente aberta e plana não muito longe. Ao seu redor havia folhas perenes e galhos marrons, mas suas superfícies estavam manchadas com poeira cinza. Pelo que Klein pôde ver, havia cerca de 8 rapazes e moças vestindo longas túnicas pretas dançando e se contorcendo em torno de um cadáver. A dança era cheia de ritmo, como se tivesse algum tipo de teor misterioso. A menina balançou seus longos cabelos e o menino estendeu a mão enquanto se ajoelhava. Essa cena tinha uma conexão sutil com o ambiente. Era o ritmo da natureza. Depois de dançarem por 3 a 4 minutos, tudo em um raio de 10 metros foi afetado por uma atmosfera selvagem e confusa. A atmosfera tornou-se gradualmente sinistra e havia uma pitada de divindade misturada nela. É realmente uma dança espiritual. Magia ritualística da qual até mesmo pessoas normais podem participar. Klein desviou o olhar e olhou para o homem de manto preto que cantava um encantamento ao lado do cadáver. Anteriormente, era ele quem estava instruindo aqueles meninos e meninas sobre como realizar a dança espiritual. Ele deveria ser um membro do episcopado luminoso, com grande probabilidade de ser um Beyonder. Klein assentiu indiscernivelmente, pretendendo assistir ao ritual de ressurreição. Nesse ponto, a dança atingiu seu clímax. O homem adulto de preto levantou a cabeça e tirou a peruca, revelando as estranhas tatuagens gravadas em sua careca. Ele ergueu as mãos e gritou, "Morte! Morte honrosa! Está prestes a voltar!" Depois que terminou de gritar, a dança parou. Os 7 a 8 jovens ficaram de cada lado. Eles pareciam estar atordoados, cheios de antecipação, excitação e medo. Em seguida, o homem se abaixou e abriu a gaiola de ferro a seus pés, tirando um objeto preto. Klein olhou e viu que era um gato preto de olhos azuis. E isso funciona também. Ele ficou obviamente atordoado por um momento. De repente, pensou nos vários folclores relacionados a um gato preto. Por exemplo, se um gato preto que simboliza o emissário maligno do inferno saltasse sobre um cadáver, o cadáver seria despertado. Esta foi a primeira vez que Klein viu alguém usar um método semelhante em um ritual. O homem deu um passo à frente enquanto impedia o gato preto de lutar antes de jogá-lo no cadáver. Miau! Todos os pelos do gato preto se eriçaram quando sibilou e saltou sobre o cadáver. Naquele momento,
Klein sentiu que podia entender a linguagem dos gatos. Ele acreditava que o gato devia ter dito uma palavra, porra.